Olá, queridos ouvintes. É com grande alegria que trago para vocês mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje vamos conhecer a jornada de uma jovem que tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Uma mentira que nasceu num momento de impulso, num encontro que parecia impossível para alguém como ela. E do outro lado, um homem de muito poder e recursos, acostumado a ter tudo, mas que nunca tinha sentido o coração bater daquela forma. O que acontece quando duas pessoas de mundos completamente diferentes se encontram? E mais importante, o que acontece quando a verdade, aquela verdade que você tentou esconder com todas as forças, finalmente vem à tona? Será que o amor consegue sobreviver quando tudo foi construído sobre uma grande mentira? Ah, e tem mais. Uma figura muito importante nessa história, alguém que no começo parecia um obstáculo impossível de superar, mas que vai nos surpreender de uma forma que vocês nem imaginam. E ainda vamos testemunhar um momento que vai mudar tudo, um segredo que ela carrega sozinha, com medo, até que uma mão inesperada se estende para ajudar. Antes de começarmos, quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha este canal, que comenta, que compartilha essas histórias com amigos e familiares. Vocês fazem tudo isso valer a pena. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que vamos trazer. Agora me conta uma coisa. O que você está fazendo agora enquanto me escuta? Está relaxando depois de um dia cansativo? Preparando algo para comer? Organizando as coisas por aí? Comenta aqui embaixo. Adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Então prepara o coração porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. Vamos começar. Lívia sempre soube qual era o seu lugar no mundo. Desde pequena, quando via sua mãe voltar do trabalho com as costas doendo de tanto limpar casas alheias, ela entendia que existiam dois tipos de pessoas, as que serviam e as que eram servidas. E ela, Lívia Santos, definitivamente pertencia ao primeiro grupo. Aos 22 anos, dividia um apartamento minúsculo com duas amigas no subúrbio da cidade. Acordava antes do sol nascer para pegar 2 ônibus até o centro, e passava os dias servindo bebidas e sorrisos para pessoas que ganhavam em uma noite o que ela levava meses para juntar. Mas Lívia não reclamava. Ela sabia que a vida era assim mesmo para gente como ela, e pelo menos tinha um emprego que pagava as contas no fim do mês. Cada gorjeta que recebia era uma pequena vitória. Cada cliente grosseiro que aturava com paciência era só mais um dia de trabalho. E naquela sexta-feira de setembro, quando seu chefe avisou que precisavam de garçons extras para um evento beneficente no hotel mais luxuoso da cidade, Lívia não pensou 2 vezes antes de aceitar. O pagamento era o dobro do normal e ela não ia desperdiçar uma oportunidade dessas. O salão de festas do Hotel Grand Palácio era tudo que Lívia imaginava que o céu devia ser. Lustres enormes de cristal pendiam do teto altíssimo, derramando uma luz dourada e suave sobre tudo. As mesas eram cobertas com toalhas de linho branco impecável, e cada arranjo de flores devia custar mais que o aluguel do apartamento dela. Os convidados começaram a chegar por volta das 8 da noite, e Lívia ficou hipnotizada observando aquelas pessoas. As mulheres usavam vestidos longos, que brilhavam a cada movimento, joias que capturavam a luz e a devolviam em 1000 cores diferentes. Os homens vestiam ternos sob medida, relógios que provavelmente valiam uma fortuna nos pulsos. Ela circulava pelo salão com a bandeja de taças de champanhe, invisível como todos os garçons eram para aquele tipo de gente. Mas enquanto servia, Lívia observava tudo com uma mistura de fascínio e uma tristeza quieta que ela não conseguia nomear. Era como olhar através de uma vitrine para um mundo onde ela nunca ia conseguir entrar. Não importava o quanto trabalhasse ou economizasse. Aquelas pessoas viviam em uma realidade completamente diferente da dela, e a distância entre os dois mundos parecia impossível de atravessar. A noite seguia seu curso tranquilo, com Lívia indo e voltando entre o salão e a cozinha, quando tudo mudou em questão de segundos. Ela estava passando ao lado de um grupo de mulheres elegantes quando uma delas, visivelmente embriagada, fez um gesto brusco com o braço e acabou batendo na bandeja que Lívia carregava. A taça de vinho tinto voou no ar e caiu diretamente sobre o uniforme branco de Lívia, manchando toda a frente da blusa. "Ai, meu Deus!" a mulher exclamou, levando a mão à boca,
mas Lívia percebeu que ela estava mais preocupada em não chamar atenção para si mesma do que realmente arrependida. Desculpa, querida, eu não vi você aí. As amigas da mulher riram baixinho como se fosse engraçado, e Lívia sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela murmurou tudo bem, senhora, e saiu rápido em direção aos banheiros de serviço, sentindo os olhos de algumas pessoas sobre ela. No corredor silencioso que levava aos banheiros, longe do barulho da festa, Lívia finalmente parou e olhou para o uniforme arruinado. A mancha vermelha se espalhava pelo tecido branco como sangue, e ela sabia que não ia conseguir limpar aquilo. Lágrimas de frustração arderam em seus olhos, mas ela piscou rápido para segurá-las. Chorar não ia resolver nada, e ela ainda tinha horas de trabalho pela frente. Foi quando ouviu passos cambaleantes atrás dela e se virou. Era a mesma mulher que tinha derrubado o vinho, apoiando-se na parede para não cair. Espera, espera, ela disse, a voz arrastada pelo álcool. Eu me sinto péssima. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Lívia hesitou, mas a mulher já estava empurrando a porta do banheiro feminino e fazendo sinal para ela entrar. O banheiro era tão luxuoso quanto o resto do hotel, todo revestido de mármore claro e espelhos enormes. A mulher abriu uma bolsa de viagem que estava num canto e tirou de dentro um vestido de festa, ainda com a etiqueta. Olha, eu trouxe esse aqui como reserva, caso derramasse alguma coisa em mim, mas acabei derramando em você. Ela riu da própria piada. Veste isso, vai! Esse uniforme está impossível. Lívia olhou para o vestido, um modelo midi de um azul escuro profundo, elegante e discreto, exatamente o tipo de roupa que ela nunca teria dinheiro para comprar. Não posso aceitar, senhora. Eu só preciso limpar o uniforme e voltar ao trabalho. Mas a mulher já estava empurrando o vestido nas mãos dela. Ah, deixa de bobagem. Eu arruinei sua roupa, isso é o mínimo que posso fazer. Além do mais, eu preciso ir embora daqui antes que meu marido perceba o quanto eu já bebi. Ela deu uma piscada conspiratória. Veste logo antes que eu mude de ideia. E antes que Lívia pudesse protestar de novo, a mulher já tinha saído do banheiro, deixando a bolsa de viagem para trás. Lívia ficou sozinha no banheiro, segurando o vestido como se fosse uma peça de museu que ela não devia tocar. Sua mente racional dizia para recusar, guardar o uniforme sujo e pedir outro emprestado na cozinha. Mas havia algo naquele vestido, na textura macia do tecido entre seus dedos, que mexia com algo profundo dentro dela. Apenas uma vez, pensou. Apenas para ver como é. Ela trocou de roupa rapidamente, guardando o uniforme manchado dentro da bolsa que a mulher tinha deixado para trás. O vestido caiu perfeitamente em seu corpo, como se tivesse sido feito sob medida. Lívia se olhou no espelho e quase não reconheceu a própria imagem. Com o cabelo castanho escuro preso num coque baixo que ela tinha feito para trabalhar e aquele vestido elegante, ela podia facilmente passar por uma das convidadas. Seu coração batia acelerado enquanto ela tomava a decisão. Só vou dar uma volta pelo salão, pensou. Só para sentir como é estar do outro lado, mesmo que por alguns minutos. Ninguém vai perceber. Era uma loucura. Ela sabia disso, mas algo mais forte que a razão estava empurrando ela para frente. Talvez fosse cansaço de sempre estar servindo, sempre estar invisível. Talvez fosse só curiosidade de experimentar, nem que fosse por meia hora, como era ser uma daquelas pessoas que ela passava a vida inteira servindo. Quando Lívia voltou ao salão, tudo parecia diferente. As pessoas não desviavam o olhar dela como faziam quando ela era só mais uma garçonete. Alguns até sorriam educadamente quando ela passava. Lívia pegou uma taça de champanhe de uma bandeja que um garçom oferecia, sentindo-se meio culpada por estar do lado errado da situação agora, e caminhou até uma das janelas enormes que davam para a cidade iluminada lá embaixo. Era ali, parada diante daquela vista, que ela se sentia mais segura, longe dos grupos de pessoas que conversavam animadamente sobre assuntos que ela não entendia, negócios e viagens que eram realidade para eles, mas sonho impossível para ela. Lívia tomou um gole pequeno do champanhe e deixou os olhos se perderem nas luzes da cidade. Daqui de cima, tudo parecia tão pequeno, tão distante. Ela conseguia ver as ruas por onde passava todos os dias no ônibus, os prédios onde trabalhava servindo gente rica. Mas daqui, daquela altura, vestida daquele jeito, era quase como se ela pertencesse a um mundo diferente, mesmo sabendo que era tudo mentira, tudo temporário. Mas a sensação de segurança durou pouco. Essa vista é realmente impressionante, não é?
Uma voz masculina disse ao lado dela, fazendo Lívia quase derrubar a taça que segurava. Ela se virou e encontrou um homem alto, de ombros largos, vestindo um terno preto impecável que valorizava seu porte atlético. Ele tinha cabelos castanhos escuros penteados para trás, uma mandíbula marcada e olhos de um cinza claro tão intenso que parecia quase irreal. Mas o que mais chamou a atenção de Lívia foi a forma como ele olhava para ela, com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a única pessoa naquele salão cheio de gente. Ela nunca tinha sido olhada daquele jeito na vida, com aquela atenção toda, aquele interesse genuíno. Geralmente os homens olhavam através dela, como se ela fosse parte da mobília quando estava trabalhando. É sim, Lívia respondeu, a voz saindo mais baixa que ela pretendia. Seu coração estava disparado agora, e não era só pela vista da cidade. Eu nunca tinha visto a cidade de tão alto assim. A resposta saiu antes que ela pudesse pensar, verdadeira demais, quase uma confissão. O homem sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro e fez pequenas rugas aparecerem no canto dos olhos. Eu também não me canso de olhar, mesmo vindo a esses eventos com frequência. Ele estendeu a mão. Stefan Rodrigues. O sobrenome soou familiar para Lívia, como algo que ela devia conhecer, mas não conseguia localizar de onde. Ela apertou a mão dele, sentindo o calor firme daquele toque, a pele macia de quem nunca precisou trabalhar com as mãos. Lívia, ela disse. E então, num impulso que ela não conseguiu controlar, acrescentou. Lívia Monteiro. O sobrenome falso saiu com tanta naturalidade que ela mesma se assustou. Era o sobrenome de uma antiga patroa da mãe dela, uma mulher de família tradicional que sempre tratou as funcionárias com respeito. Foi o primeiro nome que veio na cabeça dela, e agora estava lá, pairando no ar entre eles, como uma ponte frágil sobre um abismo. Stefan segurou a mão dela por mais tempo que o necessário, seus olhos cinzentos estudando o rosto dela com um interesse que a deixava nervosa e excitada ao mesmo tempo. Prazer em conhecer você, Lívia Monteiro, ele disse, e a forma como pronunciou o nome falso fez o estômago dela revirar de culpa e de uma emoção estranha que ela não conseguia nomear. É a primeira vez que te vejo em um desses eventos. Você é de alguma empresa parceira do Instituto? Lívia sentiu o pânico subir pela garganta. Ela não sabia nada sobre institutos ou empresas parceiras. Mas então se lembrou de conversas que tinha ouvido entre os convidados enquanto servia bebidas, fragmentos de diálogos que ela guardava sem saber que um dia ia precisar usar. Na verdade, eu geralmente evito esse tipo de evento, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Prefiro manter um perfil mais discreto, sabe como é? Não era exatamente uma mentira, ela pensou, tentando aliviar a culpa que crescia no peito. Ela realmente preferia ser discreta, só que por motivos completamente diferentes dos que ele ia imaginar. Lívia passou o sábado inteiro num estado de nervosismo que beirava a agonia. Stefan tinha pedido o número dela antes de se despedirem na noite anterior, e ela, sem pensar direito nas consequências, tinha dado. Agora, sentada no sofá puído do apartamento que dividia com as amigas, ela olhava para o celular a cada 2 minutos, dividida entre o desejo desesperado de que ele ligasse e o terror absoluto de que ele realmente fizesse isso. O que ela tinha feito? Como tinha deixado as coisas chegarem tão longe? Era para ter sido só uma brincadeira boba, uma fantasia de meia hora. Ela ia vestir aquele vestido, circular pelo salão por alguns minutos, sentir como era estar do outro lado por um momento e depois voltar para a realidade. Mas aí Stefan tinha aparecido com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através dela, e tudo tinha saído do controle. Eles tinham conversado por quase 1 hora parados naquela janela, enquanto Lívia inventava detalhes sobre uma vida que não era dela, misturando verdades pequenas com mentiras grandes. Ela tinha contado sobre o amor por livros, que era real, mas tinha dito que estudou literatura na Europa, que era mentira. Tinha falado sobre gostar de acordar cedo, que era verdade por necessidade, mas tinha omitido que era para pegar ônibus lotado e não perder o emprego. O telefone tocou às 3 da tarde, e Lívia quase deixou ele cair no chão quando viu o número desconhecido na tela. Seu coração disparou, as mãos começaram a suar. Era ele, tinha que ser ele. Ela deixou tocar 3 vezes antes de atender, tentando controlar a respiração. Alô?
Sua voz saiu mais trêmula do que ela queria. Lívia, oi, aqui é o Stefan, da festa de ontem. Como se ela pudesse ter esquecido. Como se ela tivesse pensado em outra coisa desde que saiu daquele hotel. Oi, Stefan, ela respondeu, forçando a voz a soar casual, como se receber ligações de homens ricos e bonitos fosse algo normal na vida dela. Olha, eu sei que pode parecer muito rápido, mas eu não parei de pensar em você desde ontem, ele disse, e havia uma sinceridade na voz dele que fez o peito de Lívia apertar. Eu queria saber se você gostaria de jantar comigo hoje à noite. Conheço um restaurante italiano incrível no centro. Lívia fechou os olhos. Diga não, a voz da razão gritava na cabeça dela. Diga que está ocupada, que tem compromissos, inventa qualquer desculpa e termina isso agora, antes que vire uma bola de neve. Mas quando abriu a boca, o que saiu foi: eu adoraria. Assim que desligou o telefone, a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Ela tinha acabado de aceitar um jantar num restaurante chique do centro e não tinha absolutamente nada para vestir. O vestido azul que usou na festa tinha sido devolvido para a área de achados e perdidos do hotel naquela manhã, junto com a bolsa da mulher bêbada. Lívia entrou em pânico, andando de um lado para o outro no quartinho minúsculo que chamava de quarto. Foi quando pensou em Carla, sua amiga que trabalhava numa boutique cara no shopping. Carla sempre contava sobre as clientes que compravam roupas, usavam uma vez com a etiqueta escondida e devolviam no dia seguinte pedindo reembolso. A loja tinha um estoque de peças que tinham sido usadas assim e não podiam mais ser vendidas como novas. Talvez, só talvez, Carla pudesse emprestar algo. Lívia ligou para a amiga, explicando que tinha um jantar importante, sem entrar em muitos detalhes. Carla, sempre generosa, disse que podia separar um vestido e uns sapatos, mas fez Lívia prometer que ia cuidar de tudo como se fosse ouro. Esse vestido custa 3.000, Li. 3.000. Se acontecer qualquer coisa com ele, eu vou ter que pagar do meu bolso. O restaurante italiano que Stefan escolheu era exatamente o tipo de lugar que Lívia via em filmes, mas nunca imaginou entrar na vida real. As mesas eram espaçadas, garantindo privacidade, e velas perfumadas criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Um pianista tocava suavemente no canto do salão, músicas clássicas que Lívia não conhecia, mas achava bonitas. Ela tinha passado a tarde inteira se arrumando, tomando cuidado com cada detalhe. O vestido que Carla emprestou era perfeito, um modelo preto e elegante que chegava logo abaixo dos joelhos. Os sapatos apertavam um pouco, mas ela ia aguentar. Quando Stefan se levantou para recebê-la, os olhos dele se iluminaram de um jeito que fez Lívia esquecer momentaneamente de toda a ansiedade. Você está linda, ele disse, e parecia tão genuíno que ela quase acreditou que merecia aquele elogio. Ele puxou a cadeira para ela sentar, um gesto antiquado, mas que fez o coração dela derreter um pouco. Quando o garçom trouxe o menu, Lívia olhou para aqueles nomes em italiano e entrou em pânico silencioso. Ela não fazia ideia do que pedir, não reconhecia metade dos pratos, mas observou Stefan, a forma casual como ele folheava o menu, e decidiu seguir a deixa dele. A conversa fluiu de um jeito que Lívia não esperava. Stefan falava sobre a empresa dele, uma companhia de tecnologia que desenvolvia sistemas de segurança, e ela ouvia fascinada, fazendo perguntas que mostravam interesse genuíno. Ele contava sobre as viagens de negócios, os desafios de administrar tantos funcionários, e havia uma vulnerabilidade nele que a surpreendeu. As pessoas acham que ter dinheiro resolve todos os problemas, ele disse em determinado momento, girando a taça de vinho tinto entre os dedos. Mas às vezes eu me sinto muito sozinho, sabe? Nunca sei se as pessoas gostam de mim ou do que eu posso oferecer. Lívia sentiu uma pontada de culpa tão forte que quase a fez confessar tudo ali mesmo. Mas aí Stefan olhou para ela com aqueles olhos cinzentos e sorriu. Mas com você é diferente. Eu sinto que posso ser eu mesmo. A ironia da situação não passou despercebida por Lívia. Ele achava que podia ser autêntico com ela, justamente ela, que estava construindo uma persona falsa desde o primeiro segundo. Quando chegou a hora de falar sobre si mesma, Lívia pisou em terreno perigoso. Ela inventou que vinha de uma família tradicional do interior, donos de fazendas de café, mas que preferia viver de forma mais simples na cidade. Eu estudei administração na Europa, ela mentiu, usando informações que tinha ouvido de clientes no restaurante onde trabalhava.
Mas quando voltei, percebi que não queria seguir o caminho que meus pais esperavam. Eu queria ter minha própria identidade, sabe? Não era completamente mentira, ela pensou. Ela realmente queria ter sua própria identidade. Só que as circunstâncias eram totalmente diferentes. O jantar se estendeu por 3 horas. Eles conversaram sobre livros, e aqui Lívia podia ser honesta, porque realmente amava ler, mesmo que comprasse livros usados em sebos. Falaram sobre músicas, sobre a cidade, sobre sonhos e medos. Stefan era engraçado de um jeito inesperado, contando histórias sobre situações embaraçosas em reuniões importantes que a faziam rir genuinamente. E quanto mais ela ria, mais ele parecia se apaixonar. E quanto mais ele se apaixonava, mais pesada ficava a mentira no peito dela. Quando finalmente saíram do restaurante, já passava da meia-noite. Stefan insistiu em levá-la para casa e Lívia sentiu o pânico voltar com força total. Não precisa, de verdade, ela disse rápido demais. Eu prefiro caminhar um pouco, o ar fresco faz bem. Ele pareceu desapontado, mas respeitou. Então pelo menos me deixa te acompanhar até um táxi. Eles caminharam algumas quadras e Lívia se pegou desejando que aquela noite não terminasse, mesmo sabendo que cada minuto a mais era mais um tijolo na parede de mentiras que estava construindo. Quando finalmente pararam na esquina, Stefan segurou as 2 mãos dela. Eu posso te ver de novo? Ele perguntou, e havia uma esperança tão pura nos olhos dele que Lívia sentiu vontade de chorar. Sim, ela respondeu porque não conseguia dizer não, porque alguma parte egoísta dela queria viver aquele sonho só mais um pouco. Ele se inclinou e beijou a bochecha dela, um beijo suave e respeitoso que a deixou querendo mais. Boa noite, Lívia Monteiro, ele disse, e o nome falso soou como uma sentença. Lívia pegou um ônibus de volta para casa, não um táxi como ele devia imaginar. Sentada no banco duro, ainda vestindo o vestido emprestado e os sapatos que machucavam os pés, ela olhou pela janela embaçada para a cidade que passava. Ela tinha acabado de cruzar uma linha que não devia ter cruzado. Tinha se sentado naquele restaurante caro, tinha olhado nos olhos daquele homem incrível e tinha mentido sobre absolutamente tudo que ela era. E o pior de tudo era que ela tinha se sentido bem fazendo isso. Por algumas horas, ela não foi Lívia Santos, a garçonete que morava num apartamento minúsculo e pegava 2 ônibus para trabalhar. Ela foi Lívia Monteiro, a mulher interessante e misteriosa que chamou a atenção de um homem como Stefan Rodrigues. Quando chegou em casa, suas amigas já estavam dormindo. Lívia tirou o vestido com cuidado, pendurou ele no cabide como se fosse a coisa mais preciosa do mundo e deitou na cama. Só então ela deixou as lágrimas caírem, porque sabia que tinha começado algo que não ia conseguir controlar e que quando tudo desmoronasse, ia doer muito mais do que ela podia imaginar. As semanas seguintes passaram como um borrão de emoções contraditórias para Lívia. Stefan ligava todos os dias, mandava mensagens pela manhã desejando um bom dia e pela noite perguntando como tinha sido o dela. Ela tinha que inventar desculpas elaboradas para explicar por que não podia atender certas ligações, dizendo que estava em reuniões quando na verdade estava servindo mesas, ou que tinha compromissos familiares quando estava lavando pratos na cozinha do restaurante. A mentira foi crescendo como uma planta venenosa, enraizando-se cada vez mais fundo em todas as áreas da vida dela. Eles se encontraram mais 4 vezes naquele primeiro mês, sempre em lugares que Stefan escolhia, sempre em ambientes sofisticados, onde Lívia se sentia como uma impostora, mesmo começando a se acostumar com aquele mundo. E a cada encontro, ela se apaixonava um pouco mais, o que tornava tudo infinitamente mais complicado e doloroso. Porque não era só o dinheiro dele ou o estilo de vida que a atraía, era ele mesmo. A forma como ria das próprias piadas, como falava com garçons e manobristas, com o mesmo respeito que falava com executivos, como seus olhos se iluminavam quando contava sobre algum projeto novo da empresa. Foi numa quinta-feira que Stefan fez o convite que Lívia mais temia e mais desejava ao mesmo tempo. Minha mãe quer te conhecer, ele disse pelo telefone, e ela conseguiu ouvir o nervosismo na voz dele. Eu sei que pode parecer cedo, mas eu falei tanto sobre você que ela está curiosa. Podemos jantar na casa dela no sábado? Lívia ficou em silêncio por tempo demais, e Stefan interpretou errado. Eu sei, mães podem ser intimidadoras, mas prometo que ela é legal quando você conhece ela direito.
E significa muito para mim que você aceite. Como ela podia recusar? Como podia explicar que o problema não era conhecer a mãe dele, mas sim que conhecer a mãe dele significava que a mentira estava alcançando proporções impossíveis de sustentar? Mas ela ouviu a própria voz dizendo sim, sempre dizendo sim, porque já tinha ido longe demais para voltar atrás. O sábado chegou rápido demais. Lívia pegou emprestado outro vestido com Carla, dessa vez um modelo vinho elegante e discreto, e passou horas tentando domar os nervos que a faziam tremer. Stefan a buscou às 7 e, durante o caminho até a casa da mãe dele, segurou a mão dela e disse: "Relaxa, ela vai te amar tanto quanto eu." A frase ficou pendurada no ar entre eles, e Lívia se perguntou se ele tinha percebido o que acabara de dizer, aquela palavra enorme que mudava tudo. A casa de Dona Margarete Rodrigues era exatamente o que Lívia esperava. Uma mansão imponente num bairro nobre, com jardins perfeitamente cuidados e uma fachada que gritava dinheiro velho e bom gosto. Uma empregada atendeu à porta e Lívia sentiu uma pontada estranha ao ver a mulher de uniforme, sabendo que em outra realidade ela podia muito bem estar do lado dessa empregada, servindo em vez de sendo servida. Margarete as esperava na sala de estar, uma mulher na casa dos 50 e poucos anos, elegante de uma forma natural, com cabelos louros presos num coque impecável e um vestido bege que devia custar mais que 3 meses de salário de Lívia. Ela se levantou quando eles entraram e Lívia notou imediatamente os olhos observadores, do mesmo tom de cinza que os de Stefan, mas mais frios, mais calculistas. "Mãe, essa é a Lívia", Stefan disse, e havia tanto orgulho na voz dele que Lívia sentiu vontade de desaparecer. "Lívia, minha mãe, Margarete." Lívia estendeu a mão, tentando manter a compostura, mas Margarete apenas olhou para a mão estendida por um segundo antes de apertá-la brevemente, um aperto frio e formal que não combinava com o sorriso educado no rosto dela. O jantar foi uma tortura elegante. Margarete fazia perguntas atrás de perguntas, todas formuladas de forma educada, mas cortante. "Então, Lívia, Stefan me disse que sua família é do interior. De que região exatamente?" Lívia tinha ensaiado respostas, mas sob aquele olhar penetrante, cada palavra parecia pesar toneladas. "Do sul de Minas, região cafeeira", ela respondeu, usando informações que tinha pesquisado obsessivamente na internet. "Minha família tem fazendas lá há gerações." Margarete tomou um gole de vinho, os olhos nunca deixando o rosto de Lívia. "Interessante. Eu conheço várias famílias tradicionais daquela região. Qual é o sobrenome de solteira da sua mãe?" A pergunta veio tão rápido que Lívia quase engasgou com a comida. "Ferreira", ela inventou na hora, escolhendo um sobrenome comum o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Stefan, alheio à atenção, sorriu e pegou a mão de Lívia sobre a mesa. "Mãe, você está interrogando ela. Eu avisei que você ia fazer isso", ele disse com um tom de brincadeira, mas Lívia viu o olhar de advertência que Margarete lançou para o filho. A mulher não acreditava nela, isso estava claro, mas por algum motivo ainda não tinha dito nada, e Lívia não sabia se isso era bom ou ruim. Depois do jantar, enquanto Stefan foi até a cozinha buscar a sobremesa que a cozinheira tinha preparado, Margarete e Lívia ficaram sozinhas na sala de jantar por alguns minutos eternos. O silêncio era pesado, sufocante. Foi Margarete quem quebrou primeiro. "Você parece ser uma moça interessante, Lívia", ela disse, e o tom não era exatamente de elogio. "Meu filho está claramente encantado com você." Lívia não sabia o que responder, então apenas sorriu educadamente. Margarete continuou cada palavra medida e carregada de significado. "Stefan sempre foi muito sensível, muito confiante demais nas pessoas. Desde criança, já foi machucado algumas vezes por pessoas que só queriam se aproximar por interesse." Ela fez uma pausa, seus olhos cinzentos fixos em Lívia. "Eu espero que você não seja esse tipo de pessoa." A acusação velada estava ali, clara como cristal. Lívia sentiu o rosto esquentar, a culpa e a vergonha misturadas com uma raiva defensiva. "Eu me importo muito com o Stefan, Dona Margarete", ela disse, e pelo menos isso era verdade. Eu nunca ia querer machucá-lo. A mulher mais velha estudou o rosto dela por mais um momento antes de acenar levemente com a cabeça. "Vamos ver." Foi tudo o que disse antes de Stefan voltar com a sobremesa, quebrando a tensão. A viagem de volta para casa
Foi silenciosa no começo. Stefan dirigia concentrado, e Lívia olhava pela janela ainda processando tudo o que tinha acontecido. Desculpa pela minha mãe, ele disse finalmente. Ela pode ser um pouco protetora às vezes. Desde que meu pai morreu há 5 anos, ela fica ainda mais assim. Lívia olhou para ele vendo a tristeza que passava pelo rosto dele ao mencionar o pai. Ela só quer te proteger, Lívia disse suavemente. Eu entendo isso. E ela realmente entendia, o que tornava tudo ainda mais complicado. Margarete estava certa em desconfiar, certa em querer proteger o filho. Lívia era exatamente o tipo de pessoa que a mulher temia, só que não pelos motivos que ela imaginava. Não era o dinheiro que Lívia queria. Era ele, Stefan, a forma como ele a fazia sentir vista e valorizada pela primeira vez na vida. Mas como explicar isso? Como fazer alguém entender que você começou mentindo, mas os sentimentos que vieram depois eram reais? Stefan parou o carro num mirante que dava vista para a cidade toda iluminada. Eu queria te mostrar um lugar especial para mim, ele disse, desligando o motor. Eles saíram do carro, e a brisa noturna era fresca e agradável contra a pele de Lívia. Do mirante, a cidade parecia um mar de luzes piscantes se estendendo até o horizonte. Era lindo de uma forma que tirava o fôlego. Stefan ficou ao lado dela, as mãos nos bolsos, olhando para a vista com uma expressão distante. Eu venho aqui quando preciso pensar, ele disse baixinho. Quando meu pai morreu, eu passei noites inteiras aqui, tentando entender como seguir em frente. Ele construiu a empresa do zero, sabe? E de repente eu estava no comando de tudo, com centenas de funcionários dependendo de mim, e eu me sentia tão perdido. Ele virou para olhar para Lívia, e havia uma vulnerabilidade crua nos olhos dele, que a fez querer abraçá-lo. Eu sempre me senti muito sozinho, Lívia. Mesmo cercado de gente, sempre sozinho. As pessoas querem algo de mim, querem fazer negócios, querem conexões, querem o que eu posso oferecer. Mas você... Ele deu um passo mais perto. Com você eu sinto que posso ser só eu, sem as expectativas, sem a pressão. Só Stefan. Lívia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ele estava errado, tão completamente errado. Ela tinha criado uma pessoa falsa para estar com ele. Tinha mentido sobre tudo. Mas o que sentia era real, dolorosamente real. Stefan, Ela começou, querendo confessar tudo, mas não conseguiu terminar. Ele interpretou o silêncio dela como emoção, não como culpa. Eu sei que é cedo para dizer isso, ele continuou levantando a mão para tocar o rosto dela gentilmente, mas eu estou me apaixonando por você, cada dia mais. E então, ele se inclinou e beijou ela. Foi diferente do beijo na bochecha da primeira noite. Esse era real, profundo, carregado de emoção e promessa. Lívia se entregou àquele beijo, esquecendo por um momento de todas as mentiras, de toda a culpa, existindo só naquele instante onde era só ela e ele e a cidade iluminada abaixo deles. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos marejados. Eu também estou me apaixonando por você, Lívia sussurrou, e era a verdade mais pura que ela tinha dito desde que tudo começou. Stefan a abraçou forte, e ela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo os batimentos do coração acelerado. E foi ali, naquele abraço, que Lívia tomou uma decisão. Ela ia contar a verdade, ia confessar tudo. Não agora, não ainda, porque não queria estragar aquele momento perfeito. Mas em breve, muito em breve, ela ia juntar coragem e contar para ele quem ela realmente era. E então, se ele realmente a amasse como dizia amar, talvez, apenas talvez, eles conseguissem superar isso juntos. A promessa que Lívia fez a si mesma no mirante naquela noite foi ficando cada vez mais difícil de cumprir. Toda vez que ia encontrar coragem para contar a verdade, alguma coisa acontecia que a fazia adiar. Stefan a levou para conhecer seus melhores amigos num jantar descontraído, e eles a receberam com tanto carinho que ela não conseguiu estragar aquela noite. Depois foi o aniversário dele, uma festa pequena, mas elegante, onde ela conheceu sócios da empresa, e Stefan a apresentava para todos com tanto orgulho que as palavras de confissão morriam na garganta dela. As semanas viraram meses, e a mentira foi se entrelaçando na vida dela de formas que ela nunca imaginou. Ela continuava trabalhando no restaurante, mas agora tinha que fazer malabarismos cada vez mais elaborados com os horários.
Dizia a Stefan que tinha reuniões com administradores das fazendas da família, que precisava resolver assuntos bancários, inventava compromissos que justificassem suas ausências. E o pior era que ela estava ficando boa demais em mentir. As histórias saíam cada vez mais naturais, cada vez mais convincentes. Foi numa tarde de terça-feira, quando Lívia estava terminando seu turno no restaurante, que quase tudo desmoronou. Ela estava na área de serviço, guardando as bandejas depois do almoço, quando ouviu a voz inconfundível de Stefan vindo do salão principal. O sangue dela gelou. Ele não podia estar ali, aquele restaurante ficava a quilômetros de distância do escritório dele. Não fazia sentido nenhum ele aparecer justamente ali. Lívia espiou pela porta entreaberta e o viu sentado numa mesa perto da janela, acompanhado de 2 homens de terno que pareciam ser clientes ou parceiros de negócios. Ele estava de costas para a cozinha, graças a Deus, mas a qualquer momento podia virar e ver ela ali de uniforme de garçonete, e tudo ia acabar. O pânico tomou conta dela com tanta força que suas mãos começaram a tremer. Beatriz, a colega que trabalhava com ela, percebeu o estado dela. "Li, você está bem?" Ficou branca que nem papel. Lívia agarrou o braço da amiga, quase sussurrando. "Tem um cara ali que não pode me ver. Pelo amor de Deus, Bia, você pode cobrir minha área? Eu preciso sair daqui agora." Beatriz olhou para o salão confusa, mas era uma boa amiga e não fez perguntas. Vai, eu cubro você, mas depois você me conta que história é essa." Lívia saiu pela porta dos fundos, o coração batendo tão forte que doía. Ela foi direto para o banheiro feminino que ficava no corredor de serviço e trancou-se numa cabine, apoiando-se na parede fria enquanto tentava controlar a respiração. Ela tinha passado perto demais do desastre, perto demais de perder tudo. Ficou ali escondida por quase 1 hora, até Beatriz bater na porta e avisar que o grupo de homens já tinha ido embora. Quando finalmente saiu, as pernas ainda tremiam. Naquela noite, Stefan ligou como sempre fazia, perguntando como tinha sido o dia dela. "Normal." Lívia mentiu, a voz saindo mais controlada do que ela se sentia. "Resolvi alguns assuntos aqui, nada demais. E o seu?" Ele contou animado sobre uma reunião que tinha tido na região sul da cidade, como tinha fechado um contrato importante e decidido almoçar num restaurante que um cliente recomendou. "A comida nem era tão boa assim," ele disse rindo, "mas valeu pela companhia e pelo negócio fechado." Lívia fechou os olhos, sentindo a ironia cruel da situação. Ele tinha estado a metros dela e nem fazia ideia. As coisas com Margaret não melhoraram. A mãe de Stefan mantinha uma educação fria sempre que se encontravam, o que não era frequente, porque ela claramente evitava a companhia de Lívia. Mas Stefan insistia em incluir ela nos almoços de domingo na casa da mãe, e cada visita era um teste de resistência emocional. Margaret nunca foi abertamente rude, mas havia aqueles comentários sutis, aquelas perguntas aparentemente inocentes que Lívia sabia que eram armadilhas. Engraçado, eu liguei para a Sociedade Rural de Minas para confirmar a presença da minha família no evento beneficente deles e mencionei sua família, Lívia. Eles não conheciam nenhum monteiro da região cafeeira. Lívia tinha que pensar rápido, inventar que a família era discreta, que tinham vendido algumas propriedades e se afastado do meio social, sempre caminhando numa corda bamba. Stefan sempre defendia ela, dizendo que a mãe estava sendo paranoica, mas Lívia via a dúvida começando a plantar sementes mesmo nele, pequenas e sutis. Mas ali, foram 3 meses de namoro, quando Stefan fez o pedido que Lívia mais temia. "Eu queria conhecer sua família", ele disse numa noite, depois de um jantar tranquilo no apartamento dele. Eles estavam deitados no sofá, ela aninhada contra ele, e aquela frase fez o corpo dela inteiro ficar rígido. "Você já conheceu minha mãe, conheceu meus amigos, e eu ainda não conheci ninguém do seu lado. Está me escondendo?" Ele brincou, mas havia uma seriedade real por trás da piada. Lívia sentou, afastando-se um pouco, a mente trabalhando freneticamente para achar uma saída. "É que minha família é complicada", ela começou, e isso pelo menos era verdade, só que não do jeito que ele ia entender. "Meus pais são muito tradicionais, sabe? Eles não aprovam meu estilo de vida aqui na cidade, a forma como escolhi viver longe deles. A gente está meio afastado no momento." Stefan franziu a testa, preocupado. "Mas você fala com eles?"
Eles sabem de mim. Mais mentiras se formaram nos lábios dela, automáticas agora. Eu falo sim, mas é complicado. Eles querem que eu volte para o interior, que assuma responsabilidades na empresa da família. Quando souberem que estou namorando sério, vão pressionar ainda mais. A resposta pareceu satisfazer Stefan por enquanto, mas Lívia sabia que estava apenas adiando o inevitável. Cada mentira gerava a necessidade de mais 10 mentiras para sustentá-la, e ela estava se perdendo na própria teia que criou. Teve noites que ela deitava acordada, olhando para o teto rachado do seu quarto, planejando como ia contar a verdade. Ia levar ele para conhecer o apartamento que dividia com as amigas, ia mostrar onde realmente trabalhava, ia confessar tudo e implorar por perdão. Mas então ele mandava uma mensagem dizendo que estava pensando nela, ou aparecia no portaria do prédio dela, que ela sempre dizia ser de uma amiga onde estava temporariamente, com flores e aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro, e ela perdia toda a coragem, porque a verdade era aterrorizante demais. A verdade significava perder ele, e Lívia não conseguia imaginar sua vida sem Stefan mais, não depois de ter provado como era ser amada daquele jeito. Foi numa quinta-feira à noite, depois de mais um jantar na casa de Margaret, onde a tensão estava especialmente alta, que Stefan pela primeira vez deixou claro o quanto o relacionamento tinha se aprofundado para ele. Eles estavam no carro, ele levando ela de volta para o apartamento da suposta amiga, quando parou num sinal vermelho e virou para olhar para ela. Lívia, eu preciso te dizer uma coisa. Ele começou, e havia uma intensidade no olhar dele que fez o coração dela acelerar. Eu sei que são só 3 meses. Eu sei que tecnicamente ainda é cedo, mas eu nunca me senti assim na vida. Quando eu acordo, você é meu primeiro pensamento. Durante o dia, eu fico procurando desculpas para te ligar. À noite, eu durmo pensando em você. Ele pegou a mão dela entrelaçando os dedos. O que eu estou tentando dizer é que eu te amo. Eu amo você, Lívia. De verdade. As palavras deveriam ter enchido ela de alegria, mas o que veio foi uma mistura confusa de felicidade e desespero absoluto, porque ela também o amava. Amava tanto que doía, mas ele estava dizendo que amava Lívia Monteiro, uma pessoa que não existia. Lívia olhou para aqueles olhos cinzentos que a olhavam com tanta esperança, tanto amor, e sentiu as lágrimas começarem a cair. Stefan interpretou errado, como sempre, pensando que eram lágrimas de felicidade. Ei, não chora, ele disse suavemente, limpando as lágrimas com o polegar. Eu não queria te pressionar. Você não precisa dizer de volta se não estiver pronta. Mas ela estava pronta, Deus. Ela estava tão pronta. Eu também te amo. As palavras saíram num sussurro quebrado. Eu te amo tanto, Stefan. Você não tem ideia do quanto. E era verdade. Cada palavra era verdade. Só que ele não sabia que a mulher que ele amava era construída sobre uma montanha de mentiras. Eles se beijaram ali mesmo, no carro parado no meio da rua, um beijo molhado de lágrimas e cheio de promessas que Lívia não sabia se ia conseguir cumprir. Quando finalmente se separaram, Stefan apoiou a testa na dela. Nós vamos ficar bem, ele disse com tanta convicção. Eu e você, nós vamos superar qualquer coisa que vier. Lívia queria acreditar naquilo mais do que qualquer coisa no mundo. Naquela noite, deitada na cama estreita do seu quarto verdadeiro, não no apartamento luxuoso que Stefan imaginava que ela morava temporariamente, Lívia tomou uma decisão de verdade dessa vez. Ela ia contar. Não podia mais continuar assim. Não depois dele ter dito que a amava. Não depois dela ter dito que o amava de volta. Ele merecia a verdade. Merecia saber quem realmente era a mulher que ele dizia amar. E se ele a deixasse, se ele nunca mais quisesse vê-la, pelo menos ela teria feito a coisa certa no final. Ela marcou um jantar para o sábado seguinte. Disse que queria levar ele num lugar especial, um lugar que significava muito para ela. Ia ser num parque público perto da casa verdadeira dela, longe dos restaurantes chiques e dos lugares sofisticados. E lá, sob as estrelas, ela ia contar tudo. Ia arrancar todas as camadas de mentiras e mostrar quem ela realmente era. Lívia Santos, garçonete, pobre, apaixonada. E então ia descobrir se o amor dele era forte o suficiente para sobreviver à verdade. Os 3 dias até o sábado foram os mais longos da vida dela, cada hora pesando como chumbo enquanto ela ensaiava mentalmente as palavras,
tentando encontrar a forma certa de destruir o mundo que tinha construído. O sábado chegou com um céu nublado, que parecia refletir o estado de espírito de Lívia. Ela tinha passado a noite anterior acordada, repassando mentalmente todas as palavras que ia dizer, todas as formas possíveis de Stefan reagir. Tinha pensado em desistir 1000 vezes, em cancelar o encontro e continuar vivendo na mentira só mais um pouco. Mas não podia mais. A culpa estava consumindo ela por dentro, e cada "eu te amo" que Stefan dizia era como uma facada no peito. Ela se arrumou com cuidado, mas dessa vez escolheu roupas suas mesmas, não emprestadas, uma calça jeans simples e uma blusa branca básica. Não ia mais fingir ser quem não era. Se ia contar a verdade, ia contar inteira, começando pela roupa que vestia. Stefan passou para buscá-la no horário combinado, e quando ela entrou no carro ele comentou: "Você está diferente hoje, mais casual." Eu gostei. E sorriu daquele jeito que fazia o coração dela derreter. A viagem até o parque foi tensa para Lívia, embora Stefan não percebesse. Ele falava animado sobre um projeto novo na empresa, sobre uma viagem que queria fazer com ela nas próximas férias, planejando um futuro que talvez não existisse depois daquela noite. Quando chegaram ao parque, o sol já estava começando a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Lívia tinha escolhido aquele lugar porque era honesto, era real. Era onde ela vinha caminhar nos domingos, quando precisava respirar, longe das mentiras e das fantasias. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até encontrarem um banco vazio com vista para um pequeno lago. "Esse lugar é lindo", Stefan disse, sentando e puxando ela para perto. "Eu não conhecia. Como você descobriu?" Era agora. Tinha que ser agora, antes que ela perdesse a coragem de novo. "Stefan, eu preciso te contar uma coisa", Lívia começou, e a voz dela saiu trêmula. Ele percebeu imediatamente a mudança no tom e virou para olhar para ela, preocupado. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Lívia respirou fundo, sentindo as mãos suarem e o coração disparar. "Eu não fui honesta com você. Desde o começo, desde a noite que a gente se conheceu, eu menti sobre quem eu sou." Stefan franziu a testa, confuso. "Do que você está falando?" As palavras começaram a sair, cada uma doendo como se estivesse arrancando pedaços dela mesma. "Meu nome é Lívia. Isso é verdade. Mas não é Lívia Monteiro. É Lívia Santos. Eu não sou de família rica, não tenho fazendas no interior, não estudei na Europa." Ela viu a expressão dele mudando, a confusão dando lugar a algo mais duro, mais assustado. "Naquela noite do evento no hotel, eu não era uma convidada. Eu era garçonete. Eu estava trabalhando lá, servindo bebidas, e uma mulher bêbada derramou vinho no meu uniforme e me emprestou aquele vestido. Eu vesti ele e quando você veio falar comigo, eu não corrigi quando você assumiu que eu era uma das convidadas." Stefan ficou completamente imóvel, os olhos fixos nela, mas parecendo não acreditar no que estava ouvindo. "Você está brincando, né? Isso é algum tipo de piada?" A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Lívia sentiu as lágrimas começarem a cair, mas continuou. Tinha que continuar agora que tinha começado. "Eu não tenho dinheiro, Stefan. Eu moro num apartamento minúsculo com 2 amigas no subúrbio. Eu acordo às 5 da manhã para pegar ônibus e trabalhar servindo mesas. Todos os vestidos que eu usei nos nossos encontros eram emprestados de uma amiga que trabalha numa boutique. Tudo foi mentira, tudo menos." Ela tentou pegar a mão dele, mas Stefan se afastou como se o toque dela queimasse. Ele se levantou do banco, passando as mãos pelo cabelo, um gesto que ela já conhecia e sabia que significava que ele estava tentando processar algo difícil. "Tudo foi mentira", ele repetiu, e havia uma dor na voz dele que partiu o coração de Lívia em 1000 pedaços. "Você mentiu sobre tudo, sobre quem você é, de onde vem, sua família, tudo." Lívia se levantou também, as lágrimas escorrendo livremente agora. "Tudo menos o que eu sinto por você. Stefan, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que o que eu fiz foi horrível, mas o que eu sinto por você é real. Eu te amo de verdade. Desde aquela primeira noite eu..." Mas ele interrompeu, virando para ela com uma expressão que misturava dor e raiva. "Você me ama? Como você pode dizer que me ama quando construiu um relacionamento inteiro baseado em mentiras? Eu abri meu coração para você, Lívia. Eu te contei coisas que nunca contei para ninguém. Eu apresentei você para minha mãe, para meus amigos. E tudo era falso? Não era falso."
Lívia praticamente gritou, o desespero tomando conta. Sim, eu menti sobre de onde eu vim, sobre minha vida, mas tudo que eu senti, cada conversa, cada momento junto, aquilo era real. Eu sou a mesma pessoa, Stefan. Só porque eu não tenho dinheiro não significa que... Mas ele balançou a cabeça, dando um passo para trás. Não é sobre o dinheiro. Você realmente acha que é sobre dinheiro? É sobre confiança, Lívia. É sobre você ter me olhado nos olhos todos os dias e mentido. Cada vez que eu te perguntava sobre sua vida, sua família, você inventava histórias. Como eu posso confiar em qualquer coisa agora? Como eu sei que o que você está dizendo agora é verdade? A pergunta ficou pendurada no ar entre eles, e Lívia não tinha resposta. Como provar que era sincera quando tinha mentido sobre tudo mais? O silêncio se estendeu, pesado e sufocante. Stefan olhou para ela por mais um longo momento, e Lívia viu lágrimas nos olhos dele também. Eu preciso ir, ele disse finalmente, a voz quebrada. Eu preciso processar isso. Eu não consigo olhar para você agora. As palavras foram como um soco no estômago. Stefan, por favor, Lívia implorou, caminhando em direção a ele. Por favor, me dá uma chance de explicar direito, Mas ele já estava andando de volta para o carro, os passos rápidos, quase correndo. Lívia o seguiu, mas ele entrou no carro antes que ela pudesse alcançá-lo. A janela estava fechada, mas ela podia ver o rosto dele. Podia ver a dor estampada ali. Ele ligou o carro e saiu, deixando ela ali parada no estacionamento do parque, sozinha, enquanto a noite caía completamente. Lívia ficou ali congelada, até suas pernas finalmente cederem e ela cair de joelhos no chão. Os soluços vieram com força total, sacudindo o corpo dela inteiro. Ela tinha perdido ele. Tinha perdido a única pessoa que tinha feito ela se sentir especial, valorizada, amada. E pior, ela merecia perder. Ela tinha mentido, tinha enganado, tinha construído tudo sobre uma base falsa. Como podia esperar que ele entendesse? Como podia esperar que ele perdoasse? Lívia não sabia quanto tempo ficou ali, chorando no estacionamento vazio do parque. Eventualmente, conseguiu se levantar e caminhar até o ponto de ônibus. A viagem de volta para casa foi um borrão de lágrimas e dor. Quando chegou no apartamento, suas amigas estavam na sala assistindo televisão. Elas olharam para ela e imediatamente perceberam que algo estava muito errado. Li, o que aconteceu? Marina, uma delas, se levantou rápido, mas Lívia apenas balançou a cabeça, incapaz de falar, e foi direto para o quarto, trancando a porta atrás de si. Ela se jogou na cama e deixou a dor tomar conta completamente. Cada lembrança era uma tortura. O primeiro beijo, a forma como ele olhava para ela, como dizia que a amava. Tudo perdido agora, tudo destruído pelas próprias mãos dela. Ela pegou o celular, olhando para a foto deles que tinha como papel de parede. Eles estavam sorrindo, felizes, uma mentira congelada no tempo. Com as mãos tremendo, ela abriu as mensagens e começou a digitar. Stefan, eu sei que você não quer falar comigo, e eu entendo, mas por favor, deixa eu te dizer só mais uma vez. Eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Eu sei que não tenho desculpa para o que fiz, mas eu preciso que você saiba que cada sentimento foi real. Eu te amo. Sempre vou te amar. Ela apertou enviar antes que pudesse se arrepender. As mensagens não foram lidas. Horas passaram, a noite virou madrugada e nada. Lívia não dormiu. Apenas ficou deitada olhando para o teto, se perguntando como tinha deixado tudo chegar a esse ponto. Como tinha sido tão estúpida de achar que podia construir algo real sobre mentiras. O sol começou a nascer, e ela ainda estava acordada, os olhos inchados de tanto chorar, o corpo doendo de tensão. Foi quando o celular vibrou. Por um segundo, o coração dela saltou, esperançosa que fosse Stefan. Mas era uma mensagem de um número desconhecido. Quando abriu, viu que era de Margaret. Preciso falar com você. É urgente. Pode vir até minha casa hoje de manhã? Lívia sentiu o estômago revirar. Margaret sabia. É claro que Stefan tinha contado para a mãe, e agora ela ia ter que enfrentar a mulher que sempre desconfiou dela, que sempre soube que havia algo errado. Mas ela merecia isso. Merecia enfrentar as consequências de tudo que tinha feito. Respondeu com um simples "Que horas?" E a resposta veio rápida. 10 horas, venha sozinha. Lívia olhou para o relógio. Faltavam 3 horas. 3 horas para se preparar para o que provavelmente ia ser o pior momento da vida dela.
Quando Lívia chegou na mansão de Margaret, a empregada a conduziu direto para o escritório, não para a sala de estar onde normalmente ficavam. Margaret estava sentada atrás de uma mesa grande de madeira escura, as mãos cruzadas sobre a superfície polida, a expressão impossível de ler. "Sente-se", ela disse. E não era um convite, era uma ordem. Lívia sentou na cadeira do outro lado da mesa, sentindo-se como uma criança sendo chamada na diretoria. O silêncio se estendeu por alguns segundos eternos antes de Margaret falar. "Stefan me contou tudo", ela começou, e a voz era fria como gelo. "Sobre suas mentiras, sobre quem você realmente é. Ou melhor, sobre quem você não é." Lívia manteve a cabeça baixa, incapaz de olhar nos olhos daquela mulher. "Eu sabia", Margaret continuou. "Desde o começo, eu sabia que tinha algo errado. Contratei um investigador particular há 3 semanas. Recebi o relatório ontem de manhã. Estava planejando confrontar você hoje, mas parece que você se antecipou." Ela empurrou uma pasta grossa pela mesa, e Lívia viu que estava cheia de fotos dela, documentos e informações sobre sua vida real. Tudo exposto, toda a verdade que ela tinha tentado esconder. "Eu ia contar para o Stefan ontem", Margaret disse, abrindo a pasta e mostrando fotos de Lívia no uniforme de garçonete, entrando no apartamento onde realmente morava. "Mas ele ligou para mim mais cedo, completamente destroçado, dizendo que você tinha confessado tudo." A mulher mais velha se recostou na cadeira, os olhos cinzentos, tão parecidos com os de Stefan, estudando Lívia com uma mistura de triunfo e algo mais que Lívia não conseguia identificar. "Eu deveria estar satisfeita. Eu estava certa sobre você o tempo todo. Você era exatamente o tipo de pessoa que eu temia, uma oportunista tentando se aproveitar do meu filho." Lívia finalmente encontrou coragem para falar, a voz saindo rouca. "Eu nunca quis o dinheiro dele. Eu sei que a senhora não vai acreditar, mas é verdade. Eu me apaixonei por ele de verdade." Margaret deu uma risada seca, sem humor. "E isso deveria fazer diferença? O fato de você ter se apaixonado por ele enquanto mentia sobre quem você era? Você acha que isso torna tudo certo?" Lívia balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair de novo. "Não, não torna nada certo. Eu sei disso. Eu estraguei tudo e eu não espero perdão. Eu só queria que ele soubesse que eu o amava de verdade." O silêncio caiu novamente sobre o escritório, e Lívia se preparou para o que quer que viesse a seguir, sabendo que merecia cada palavra dura, cada acusação. 3 dias se passaram desde aquela conversa no escritório de Margaret, e para Lívia, cada hora parecia durar uma eternidade. Margaret tinha-a dispensado naquele dia sem dizer muito mais, apenas olhando para ela com uma expressão que Lívia não conseguiu decifrar completamente. Não era só raiva ou desprezo. Havia algo mais ali, algo quase parecido com pena. Mas Lívia não tinha ficado para descobrir o que era. Tinha saído daquela mansão achando que nunca mais ia voltar, que aquele capítulo da vida dela tinha se fechado definitivamente. Ela tinha pedido folga no trabalho, alegando uma emergência familiar, porque não conseguia funcionar direito. Passava os dias deitada na cama, olhando para o celular, que permanecia teimosamente silencioso. Stefan não respondia suas mensagens, não atendia suas ligações. As poucas vezes que ela juntou coragem para ligar, caía direto na caixa postal, e ela suspeitava que ele tinha bloqueado o número dela. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado uma parte essencial dela, e ela não sabia como continuar vivendo com aquele buraco enorme no peito. Stefan, por outro lado, estava passando por seu próprio inferno particular. Ele tinha ido trabalhar nos últimos 3 dias, mas estava funcionando no automático, assinando papéis sem ler direito, concordando com propostas sem prestar atenção. Seus funcionários notaram a mudança, mas não ousavam perguntar. Ele passava horas olhando para o computador, sem realmente ver o que estava na tela. A mente constantemente voltando para Lívia, para a forma como ela ria quando ele contava suas piadas ruins, para aquela noite no mirante, quando ela chorou ao dizer que o amava, para os olhos dela cheios de lágrimas no parque quando confessou tudo. Ele estava com raiva, tão profundamente magoado que às vezes tinha dificuldade de respirar. Mas junto com a raiva vinha algo pior, algo que ele não queria admitir, nem para si mesmo, a falta que ela fazia. Ele pegava o telefone 1000 vezes por dia, querendo ligar para ela, querendo ouvir a voz dela,
Mas então lembrava das mentiras, de como ela tinha enganado ele por meses e guardava o telefone de novo. Como podia sentir falta de alguém que nem existia de verdade? A Lívia Monteiro que ele amava era uma ficção, uma personagem que Lívia Santos tinha criado. Foi na noite do terceiro dia que Stefan finalmente cedeu à tentação e foi até o endereço que tinha visto no relatório que sua mãe mostrou. Ele precisava ver com os próprios olhos, entender quem ela realmente era. O prédio ficava num bairro que ele raramente visitava, uma construção antiga de 4 andares, com pintura descascando nas paredes externas, tão diferente dos lugares onde ele imaginava que ela morava. Stefan ficou parado no carro por quase meia hora, apenas olhando para as janelas iluminadas, se perguntando qual delas era do apartamento dela. Ele não sabia o que esperava sentir estando ali, mas o que veio foi uma tristeza profunda. Não tristeza porque ela era pobre, mas tristeza porque ela tinha se sentido obrigada a esconder isso dele, porque ela tinha achado que ele não ia aceitá-la se soubesse a verdade. E a parte mais dolorosa era que ele não sabia se ela estava errada em pensar assim. Quantas vezes ele tinha reclamado de mulheres interesseiras, quantas vezes tinha dito que era difícil confiar em alguém quando você tinha dinheiro. Talvez ele mesmo tivesse criado aquela situação sem perceber. Ele dirigiu de volta para casa em silêncio, a confusão na cabeça dele crescendo a cada minuto. Quando chegou no apartamento, ligou para a mãe. "Você ainda tem aquele relatório?" Ele perguntou sem preâmbulo. Margarete confirmou que sim, e ele foi até a casa dela imediatamente. Sentado no mesmo escritório onde Margarete tinha confrontado Lívia dias antes, Stefan leu cada página daquele relatório. Viu fotos dela no uniforme de trabalho, sempre com um sorriso educado no rosto, mesmo quando parecia cansada. Viu o histórico dela, como tinha começado a trabalhar aos 16 anos para ajudar a mãe, como nunca faltava um dia no trabalho, como seus colegas a descreviam como responsável e gentil. Leu sobre o apartamento minúsculo que ela dividia, sobre como ela economizava cada centavo, sobre a vida difícil que ela levava. E em nenhum lugar daquele relatório tinha evidência de que ela era golpista ou interesseira. Só uma moça pobre tentando sobreviver, que tinha tomado uma decisão estúpida numa noite e não soube como voltar atrás. Quando terminou de ler, Stefan estava com lágrimas nos olhos. "Mãe, você sabia", ele disse, virando para olhar para Margarete, que o observava em silêncio. "Você tinha esse relatório antes. Por que não me contou?" Margarete suspirou, uma expressão cansada no rosto. "Porque eu queria que ela confessasse. Queria ver se ela tinha alguma decência, se ia fazer a coisa certa eventualmente. E ela fez, Stefan. Ela te contou a verdade antes de eu ter chance de expô-la." Stefan balançou a cabeça, passando as mãos pelo cabelo. "E isso muda alguma coisa para você? Ela ainda mentiu por meses. Ela me enganou, apresentou uma pessoa falsa para você, para meus amigos, para todos." Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ele sentia a convicção nelas falhando. Margarete se levantou e foi até a janela, ficando de costas para o filho. "Eu passei os últimos 3 dias pensando sobre isso", ela disse calmamente. "Eu estava tão certa de que ela era má, que só queria se aproveitar de você. Mas então eu lembrei da noite em que ela confessou para mim que estava grávida." Stefan ficou completamente imóvel. "O quê? Do que você está falando?" Margarete se virou e havia uma expressão estranha no rosto dela. "Ah, você ainda não sabe disso. Desculpa, eu achei que ela já tinha te contado." O mundo de Stefan parou de girar. "Mãe, do que você está falando? Lívia está grávida?" Mas Margarete balançou a cabeça rapidamente. Não. Perdão, eu me expressei mal. Estava pensando em voz alta sobre outra coisa. Lívia não está grávida, pelo menos não que eu saiba." Mas a confusão já estava feita, e Stefan ficou olhando para a mãe com suspeita. Havia algo que ela não estava contando. Ele conhecia aquela expressão. Mas antes que pudesse pressionar, Margarete mudou de assunto. "O que eu estava tentando dizer é que eu vi o jeito que ela olhava para você, Stefan. Mesmo quando eu era fria com ela, mesmo quando a testava, ela nunca mostrou interesse no dinheiro. Ela só queria você. E quando ela confessou, ela estava desesperada, não por perder a vida confortável, mas por perder você." Stefan sentiu algo apertar no peito. "Então o que você está dizendo? Que eu deveria perdoá-la?" Margarete voltou para a cadeira, sentando com um suspiro. "Eu estou dizendo que talvez você devesse pelo menos ouvi-la, conversar de verdade.
Porque nos últimos 3 dias eu vi meu filho completamente destruído. E não é só por causa da traição, é porque você sente falta dela. As palavras de Margarete ecoaram na cabeça de Stefan a noite inteira. Ele voltou para o apartamento, mas não conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando para a cidade, lembrando de todas as conversas que tinha tido com Lívia. Sim, ela tinha mentido sobre de onde vinha, sobre sua família, sobre seu dinheiro, mas tudo mais. Tudo o que importava de verdade tinha sido real. A forma como ela ria das piadas dele, como ouvia com atenção quando ele falava sobre os problemas na empresa, como tocava o rosto dele com tanta ternura. Aquilo não podia ser falso. Ele conhecia pessoas falsas, tinha lidado com interesseiras a vida inteira. Lívia não era assim. Ela era genuína, doce, e o fato de ela ter escolhido confessar em vez de continuar mentindo tinha que significar algo. Ela podia ter continuado fingindo. Ele nunca ia descobrir se ela não contasse. Mas ela contou sabendo que ia perdê-lo, porque não conseguia mais viver na mentira. Isso tinha que valer algo. Quando o sol começou a nascer, Stefan tomou uma decisão. Ele precisava vê-la, precisava conversar de verdade, sem a raiva inicial, sem o choque. Precisava ouvir dela, com suas próprias palavras, por que ela fez o que fez. Stefan pegou o telefone e digitou uma mensagem para Lívia. Precisamos conversar. Pode me encontrar hoje às 6 no nosso mirante. Ele hesitou por um segundo antes de apertar enviar, o coração batendo acelerado. A resposta veio em menos de 1 minuto, como se ela estivesse esperando, segurando o telefone o tempo todo. Eu vou estar lá. Obrigada por me dar essa chance. Stefan fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio porque ia vê-la de novo, medo porque não sabia o que ia acontecer, o que ia dizer, se ia conseguir perdoá-la ou se aquela conversa ia ser apenas uma despedida final. Ele passou o dia no trabalho completamente inútil, o relógio parecendo andar em câmera lenta. Às 5h30, ele não aguentou mais e saiu, dirigindo até o mirante com meia hora de antecedência. Ficou ali esperando, olhando para a vista da cidade que tanto amava, o mesmo lugar onde tinha beijado ela pela primeira vez, onde tinha dito que estava se apaixonando. Tantas lembranças boas naquele lugar, e agora ele não sabia se ia criar mais uma ou se ia transformar aquele lugar em símbolo de perda. Lívia chegou exatamente às 6, e Stefan a viu descendo de um ônibus na esquina, caminhando até onde ele estava. Ela usava roupa simples, jeans e uma blusa branca, o cabelo solto nos ombros, sem maquiagem, os olhos visivelmente inchados de tanto chorar. E mesmo assim, mesmo vestida de forma tão diferente de todas as vezes que ele a tinha visto antes, ela continuava linda aos olhos dele. Isso tinha que significar algo. Quando ela chegou perto, ficaram apenas se olhando por um longo momento, o silêncio carregado de tudo que precisava ser dito. Foi Stefan quem falou primeiro, a voz saindo mais suave do que ele esperava. Oi. Lívia tentou sorrir, mas não conseguiu direito. Oi. Obrigada por aceitar me ver. Eles sentaram no mesmo banco de sempre, mas dessa vez mantendo uma distância cuidadosa entre eles. Stefan respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu passei os últimos 3 dias com muita raiva, com raiva de você, com raiva de mim mesmo por não ter percebido, com raiva de tudo. Lívia acenou, as lágrimas já começando a escorrer. Eu entendo, você tem todo o direito. Ele continuou forçando as palavras para fora, mas junto com a raiva veio outra coisa. Eu me peguei relembrando cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada. E eu precisava saber, aquilo era real? Ou tudo fazia parte da personagem que você criou? Lívia olhou para Stefan com os olhos cheios de lágrimas, mas dessa vez havia uma determinação neles que ele não esperava ver. Tudo foi real, Stefan. Cada sentimento, cada palavra que saiu do meu coração foi real. Eu menti sobre de onde eu vim, sobre minha família, sobre dinheiro, mas nunca menti sobre o que sentia por você. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando manter a compostura. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas deixa eu te explicar como tudo começou. Não para me justificar, porque não tem justificativa, mas para você entender. Stefan acenou, e ela respirou fundo antes de continuar. Naquela noite, quando a mulher me deu o vestido, eu só queria sentir como era por alguns minutos. Estar do outro lado, ser vista como as pessoas que eu passava a vida servindo. E então,
Você apareceu e me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha me olhado antes, como se eu importasse, como se eu fosse especial, e eu fui covarde demais para estragar aquele momento com a verdade. Sua voz falhou, mas ela forçou para continuar. Cada dia que passava eu queria contar, mas cada dia ficava mais difícil, porque eu estava me apaixonando de verdade e tinha mais medo de perder você. Stefan ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Parte dele ainda estava magoada, ainda sentia a traição queimando no peito, mas outra parte, a parte que tinha passado 3 dias sentindo um vazio enorme, entendia. Você tem ideia de como foi difícil para mim? Descobrir que a pessoa que eu amava não existia? Lívia balançou a cabeça rapidamente. Eu existo, Stefan. Lívia Monteiro não existe, mas Lívia Santos sim. E tudo que você conheceu de mim, meus gostos, meus sonhos, minha forma de ver o mundo, aquilo sou eu de verdade. A única diferença é a conta bancária e o sobrenome. Ele virou para olhar para ela de verdade, estudando cada detalhe do rosto dela. Me conta sobre você de verdade. Não a versão inventada, a real. E Lívia contou. Contou sobre crescer vendo a mãe trabalhar até a exaustão, sobre começar a trabalhar aos 16 para ajudar em casa, sobre dividir apartamento com amigas para economizar no aluguel. Contou sobre acordar antes do sol todos os dias, sobre clientes mal educados que a tratavam como se fosse invisível, sobre voltar para casa com os pés doendo e ainda assim achando forças para sorrir. E conforme ela falava, Stefan via uma mulher muito mais forte e incrível do que a Lívia Monteiro que ele conhecia. Você devia ter me contado desde o começo, Stefan disse quando ela terminou, mas a voz dele estava mais suave agora. Eu nunca me importei com dinheiro quando se trata de pessoas de verdade. Meus melhores funcionários vieram de baixo, construíram suas vidas com trabalho duro. Eu admiro isso. Lívia deu uma risada triste. Mas é diferente quando é a pessoa que você está conhecendo romanticamente, não é? Você mesmo disse que nunca sabia se as pessoas gostavam de você ou do seu dinheiro. Como eu ia chegar e dizer que era pobre? Você ia desconfiar que eu estava interessada no que você podia oferecer. Stefan não podia negar que ela tinha um ponto. Ele tinha construído paredes ao redor de si mesmo exatamente por causa disso. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou, e a pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Lívia olhou para ele, e havia esperança nos olhos dela pela primeira vez. Eu não sei. Eu quero te pedir para recomeçar, para me dar uma chance de te mostrar quem eu realmente sou. Mas eu entendo se você não conseguir confiar em mim de novo. Eu quebrei isso, e talvez não tenha conserto. Stefan ficou olhando para a cidade lá embaixo, as luzes começando a se acender conforme a noite caía. Ele pensou em tudo o que tinha construído na vida, em todas as vezes que tinha sido cauteloso, cuidadoso, protegendo-se de pessoas que pudessem querer aproveitá-lo. E então pensou em Lívia, na forma como ela ria, como tocava o rosto dele, como tinha confessado tudo sabendo que ia perdê-lo. Ela não era perfeita, tinha cometido um erro enorme, mas ela era real, mais real do que qualquer pessoa que ele já tinha conhecido. Eu ainda te amo. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar direito, e ele viu os olhos dela se arregalarem. Eu passei 3 dias tentando parar, tentando convencer a mim mesmo de que era só ilusão. Mas não é. Eu te amo, Lívia. A pessoa real, não a personagem. E isso me assusta, porque não sei se consigo confiar de novo. Lívia estava chorando agora, mas eram lágrimas diferentes. Eu vou passar o resto da vida provando para você que merece confiar em mim. Eu prometo, Stefan. Nunca mais vou mentir. Nunca mais vou esconder nada. Ele virou para ela limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. Então me mostra. Me mostra quem você é de verdade. Os dias seguintes foram estranhos, mas transformadores. Stefan pediu para Lívia mostrar a vida dela, a vida real. Ele foi até o apartamento minúsculo que ela dividia com as amigas, conheceu Marina e Beatriz, que olharam para ele com uma mistura de desconfiança e curiosidade. O apartamento era minúsculo mesmo, com móveis velhos e paredes que precisavam de pintura, mas era limpo e tinha uma sensação acolhedora que os lugares caros que Stefan frequentava nunca tinham. Ele viu as roupas dela, simples e bem cuidadas, tão diferentes dos vestidos elegantes que ela usava nos encontros. Viu as fotos na geladeira, de Lívia com a mãe, de Lívia com as amigas, momentos reais de uma vida real. E conforme via tudo aquilo, Stefan se apaixonava de novo,
só que dessa vez pela pessoa verdadeira. Lívia o levou ao restaurante onde trabalhava, apresentou ele para os colegas que a olhavam com olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Ela não tinha vergonha mais, não estava escondendo nada. E Stefan viu como ela era respeitada ali, como seus colegas gostavam dela, como os clientes regulares a cumprimentavam pelo nome. Margaret levou mais tempo para processar tudo. Quando Stefan contou que tinha decidido dar uma chance para a Lívia real dessa vez, ela ficou em silêncio por um longo momento. "Você tem certeza disso?" ela perguntou, e não havia julgamento na voz, apenas preocupação genuína. "Mãe, eu a amo, e agora eu sei quem ela realmente é, e eu a amo ainda mais." Margaret suspirou, mas então fez algo que surpreendeu Stefan. "Então traz ela aqui. Eu quero conhecer Lívia Santos de verdade, não a personagem que ela criou." Quando Lívia chegou na mansão alguns dias depois, estava visivelmente nervosa. Margaret a recebeu na porta, e dessa vez não havia frieza no olhar. "Entre, Lívia. Vamos conversar de verdade dessa vez." Elas se sentaram na mesma sala de estar, onde tinham tido tantos almoços tensos, mas dessa vez era diferente. Margaret fez perguntas, mas não eram mais interrogatórios. Ela queria saber sobre a vida de Lívia, sobre sua mãe, sobre seus sonhos. E conforme Lívia falava, aberta e honesta, Margaret via uma moça corajosa, que tinha cometido um erro, mas tinha caráter suficiente para admitir e tentar consertar. "Eu te julguei errado", Margaret disse no final da conversa, surpreendendo Lívia completamente. "Eu achei que você era interesseira, que só queria o dinheiro do meu filho. Mas você não é isso. Você é uma moça trabalhadora que se apaixonou e teve medo de perder isso." Lívia sentiu as lágrimas voltarem. "Eu sinto muito por ter mentido, Dona Margaret. Eu nunca quis desrespeitar a senhora ou seu filho." Margaret acenou. "Eu sei disso agora. E vou te dizer uma coisa. Meu marido, o pai do Stefan, ele também veio de baixo. Construiu tudo do zero, com as próprias mãos. Eu me apaixonei por ele exatamente por isso, pela força que ele tinha, pela determinação. E eu vejo isso em você também." A conversa continuou por horas. E quando Lívia saiu daquela casa, pela primeira vez sentia que não era mais uma intrusa, mas alguém que podia pertencer àquele mundo, não pelo dinheiro, mas pelo que era. Stefan e Lívia começaram de novo, mas dessa vez sem mentiras entre eles. Ele via o quanto ela trabalhava duro, como acordava cedo e voltava cansada, e admirava aquilo. Ele ofereceu ajudar financeiramente, mas ela recusou educadamente. "Eu preciso fazer isso sozinha por enquanto. Preciso provar para mim mesma que consigo." Foi numa noite, depois de um jantar simples no apartamento dela, que Stefan a beijou de novo. Não como antes, mas como se fosse a primeira vez de verdade. "Eu confio em você", ele sussurrou contra os lábios dela. "E eu te amo, a pessoa real." Lívia o puxou mais perto. "Eu te amo tanto, e eu prometo que nunca mais vou dar motivos para você duvidar de mim." Naquela noite, pela primeira vez, eles se entregaram completamente um ao outro. Não havia mais barreiras, mais segredos, mais medos. Era só eles dois, Stefan e Lívia, construindo algo real sobre uma base de verdade e confiança reconstruída. E quando acordaram na manhã seguinte, entrelaçados na cama estreita do quarto pequeno dela, Stefan soube que tinha tomado a decisão certa. Não importava de onde ela vinha ou quanto dinheiro tinha. O que importava era o coração dela, a força dela, o amor dela, e isso era mais valioso que qualquer fortuna no mundo. 2 meses se passaram desde o recomeço de Stefan e Lívia, e tudo parecia estar finalmente nos trilhos. Eles construíam algo novo, mais sólido, baseado em verdade e respeito mútuo. Stefan tinha se acostumado a visitar o apartamento dela, a esperar ela sair do trabalho, a conhecer seu mundo de verdade. E Lívia, finalmente livre do peso das mentiras, florescia de uma forma que ela nunca imaginou possível. Margaret tinha se transformado completamente, tratando Lívia com um carinho genuíno que surpreendia a todos. Ela convidava a moça para almoçar, só as duas. Conversavam sobre a vida, sobre sonhos, sobre Stefan. Era como se Margaret tivesse encontrado nela a filha que nunca teve. E Lívia, que tinha perdido o pai ainda criança e tinha uma relação distante com a própria mãe por causa da distância, encontrava em Margaret uma figura materna que sempre desejou. Mas foi justamente nesse momento de paz
que Lívia começou a perceber que algo estava diferente no próprio corpo. No começo, ela tentou ignorar os sinais. Um cansaço diferente, mais profundo, que não passava mesmo depois de uma noite inteira de sono. Uma sensibilidade nos seios que a incomodava quando vestia o uniforme de trabalho. Mas foi a náusea que começou a aparecer nas manhãs que finalmente acendeu o alerta na cabeça dela. Lívia estava no banheiro do apartamento, sentindo o estômago revirar, quando Marina bateu na porta. Li, você tá bem? É a terceira vez essa semana que você acorda passando mal. Lívia abriu a porta, o rosto pálido, e olhou para a amiga com os olhos arregalados. Bia, eu acho que eu sei o que é. As duas amigas foram juntas até a farmácia. Lívia comprando 3 testes de gravidez diferentes, as mãos tremendo tanto que Marina teve que pagar por ela. De volta ao apartamento, trancada no banheiro, Lívia fez os 3 testes, um atrás do outro, e os 3 deram positivo. Ela estava grávida de Stefan. Sentada no chão frio do banheiro, segurando aqueles 3 testes, Lívia sentiu o mundo girar ao redor dela. O pânico veio primeiro, tomando conta de tudo. Como ela ia contar para Stefan? Eles tinham acabado de reconstruir a confiança, acabado de começar de novo de forma honesta. E se ele achasse que era uma armação? E se pensasse que ela tinha engravidado de propósito para prendê-lo? Depois de tudo que tinha acontecido, como ele ia acreditar que aquilo não era planejado? Lívia passou o resto do dia em estado de choque, ligando para o trabalho dizendo que estava doente, o que não era mentira. Ela se sentia fisicamente mal, mas era o medo que a consumia por dentro. Marina e Beatriz tentaram acalmá-la, dizendo que Stefan ia ficar feliz, que ele a amava de verdade agora. Mas Lívia não conseguia acreditar nisso. Ela tinha destruído a confiança dele uma vez, e agora, logo quando estavam reconstruindo tudo, vinha isso. Parecia uma punição do universo, um teste cruel para ver se eles realmente conseguiam superar qualquer coisa. Quando Stefan ligou à noite, como fazia todos os dias, Lívia quase não conseguiu manter a voz firme. Você tem certeza que está bem? Ele perguntou preocupado. Sua voz está estranha. Lívia mentiu. Disse que era só cansaço e desligou rapidamente antes que ele percebesse que algo estava muito errado. Uma semana se passou e Lívia não conseguia juntar coragem para contar. Ela evitava Stefan, inventava desculpas para não se encontrarem, dizia que estava com muito trabalho. Ele percebeu a mudança, é claro que percebeu. Ela estava ficando distante de novo, e aquilo acendeu todos os alarmes na cabeça dele. Será que ela estava escondendo algo de novo? Será que tinha mentido sobre algo mais? A insegurança que ele tinha conseguido superar começou a voltar, e ele não sabia como lidar com isso. Foi Margarete quem notou que algo estava errado com Lívia antes de qualquer um. Ela tinha convidado a moça para um chá na tarde de quinta-feira, uma tradição que tinham começado. E quando Lívia chegou, Margarete viu imediatamente que havia algo diferente. A moça estava mais pálida. Os olhos tinham olheiras profundas, e havia uma tensão nela que não existia antes. Lívia, querida, o que está acontecendo? Margarete perguntou assim que se sentaram na sala. Você não está bem. Qualquer um pode ver isso. Lívia tentou sorrir, tentou dizer que estava tudo bem, mas sob o olhar penetrante de Margarete, todas as defesas dela desmoronaram. As lágrimas começaram a cair sem controle, e Lívia se viu contando tudo para a mãe de Stefan antes mesmo de contar para ele. Eu estou grávida, ela disse entre soluços, e eu não sei como contar para o Stefan. Ele vai achar que é armação, que eu fiz de propósito depois de tudo o que aconteceu. Ele vai pensar que eu estou tentando prendê-lo, usar o bebê para garantir o relacionamento. Margarete ficou em silêncio por um momento, processando a informação, e Lívia se preparou para a reação negativa, para as acusações. Mas o que veio foi completamente diferente. Margarete se levantou, foi até onde Lívia estava sentada e a abraçou com força. Oh, querida, ela disse suavemente, e havia emoção real na voz dela. Isso é uma bênção, não uma maldição. Você não vê? Lívia olhou para ela através das lágrimas, confusa. Como pode ser uma bênção? Tudo estava finalmente dando certo, e agora isso vai estragar tudo de novo. Margarete segurou o rosto de Lívia entre as mãos, forçando a moça a olhar nos olhos dela. Você está carregando meu neto, Lívia. Você está dando para o Stefan a chance de ser pai, algo que ele sempre quis, mas nunca achou que ia acontecer.
Isso não é uma armação, é um presente. Lívia balançou a cabeça, ainda sem conseguir acreditar. Mas ele vai pensar que eu fiz de propósito, que eu... Margaret a interrompeu firmemente. Stefan te ama de verdade. Ele conhece você agora, a pessoa real. Ele sabe que você não é capaz de fazer algo assim. E mesmo se ele tiver dúvidas iniciais, eu vou estar aqui para lembrá-lo de quem você realmente é. A mulher mais velha sorriu, limpando as lágrimas do rosto de Lívia. Mas você precisa contar para ele, e precisa contar logo. Ele está percebendo que você está distante, e isso está fazendo ele questionar tudo de novo. Você não pode deixar as dúvidas crescerem. Lívia sabia que Margaret estava certa, mas eu não sei como contar. Eu tenho tanto medo da reação dele. Margaret pensou por um momento, e então seus olhos se iluminaram com uma ideia. Deixa eu te ajudar. Vamos fazer um jantar aqui, só nós três. Um ambiente seguro, familiar. E você conta para ele, mas com calma, mostrando que isso é algo bom, não uma tragédia. Lívia hesitou, mas a presença firme e reconfortante de Margaret a fazia sentir que talvez, apenas talvez, tudo podia dar certo. Elas passaram os dias seguintes planejando. Margaret insistiu em fazer ela mesma a comida. Queria que fosse algo especial, algo que mostrasse cuidado e amor. Lívia comprou uma caixinha pequena e colocou dentro um sapatinho de bebê minúsculo que tinha visto numa loja. Era a forma que tinha escolhido para contar, deixar que o presente falasse primeiro. Na noite do jantar, Lívia chegou na mansão 1 hora mais cedo, e Margaret viu imediatamente o estado dela. A moça estava tremendo de nervosismo, o rosto pálido de ansiedade. "Respira, querida", Margaret disse, segurando as mãos dela. "Tudo vai dar certo. Stefan te ama, e ele vai amar esse bebê também. Confia em mim." Lívia queria confiar, queria acreditar que tudo ia ficar bem, mas o medo era grande demais. A lembrança das mentiras passadas pesava demais. Quando ouviram o carro de Stefan chegando, Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Margaret a segurou pelo braço, dando força. "Você consegue. Eu estou aqui com você." Stefan entrou pela porta com um sorriso, mas Lívia viu a preocupação nos olhos dele quando olhou para ela. "Oi", ele disse, indo beijá-la, mas ela viu a hesitação, a dúvida que não existia semanas atrás. O jantar começou tenso, com Stefan claramente confuso sobre por que a mãe tinha insistido tanto naquele encontro. Margaret tentava manter a conversa leve, mas Lívia mal conseguia comer, o estômago revirado de nervosismo. Foi depois da sobremesa que Margaret olhou significativamente para Lívia, um olhar que dizia, "É agora." Lívia respirou fundo, as mãos suando, enquanto pegava a caixinha que tinha escondido na bolsa. "Stefan", ela começou, e a voz saiu trêmula. "Eu preciso te dar uma coisa." Ela estendeu a caixinha pequena, e Stefan a pegou com uma expressão confusa. "O que é isso?" Ele abriu devagar e quando viu o sapatinho minúsculo dentro, ficou completamente imóvel. Os segundos pareceram horas enquanto ele olhava para aquele sapatinho, processando o que aquilo significava. Lívia observava o rosto dele, tentando ler cada emoção que passava ali. Confusão, surpresa e então, lentamente, compreensão. Stefan levantou os olhos para ela e Lívia viu que estavam marejados. Você está grávida?" A voz dele saiu num sussurro incrédulo. Lívia acenou, as próprias lágrimas começando a cair. "Eu estou. Eu descobri há uma semana e eu fiquei com tanto medo de te contar, com medo que você achasse que eu fiz de propósito, que é uma armação para..." Mas ela não conseguiu terminar porque Stefan se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu, e no segundo seguinte estava puxando ela para um abraço tão apertado que tirou o ar dela. "Oh, meu Deus!" ele dizia repetidamente, a voz embargada de emoção. "Oh, meu Deus, Lívia! Nós vamos ter um bebê." Ele se afastou apenas o suficiente para olhar no rosto dela, e estava chorando abertamente agora. "Como você pode pensar que eu ia achar que é armação? Isso é o melhor presente que você podia me dar." Ele colocou as mãos no rosto dela, limpando as lágrimas. "Nós vamos ser uma família de verdade." Lívia soluçava, mas agora eram lágrimas de alívio, de felicidade. "Você tem certeza? Você realmente quer isso?" Stefan riu através das lágrimas. "Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida." Ele se ajoelhou na frente dela, colocando as mãos na barriga ainda lisa. "Oi, bebê, é o papai aqui. Eu já te amo tanto." Margaret,
que tinha assistido tudo com as próprias lágrimas escorrendo, se aproximou e abraçou os dois. "Bem-vindo à família, meu netinho", ela sussurrou, e Lívia finalmente sentiu que tudo mesmo, ia ficar bem. Os meses seguintes foram os mais intensos e bonitos da vida de Lívia. Stefan se transformou completamente assim que soube da gravidez, tornando-se ainda mais atencioso e presente do que já era. Ele insistiu que ela parasse de trabalhar no restaurante, oferecendo sustentá-la durante a gravidez, mas Lívia, teimosa como sempre, recusou no começo. "Eu preciso fazer minha parte", ela dizia, mas Stefan era persistente. "Você está fazendo sua parte, está carregando nosso filho. Deixa eu cuidar de você agora." Eles chegaram a um acordo. Lívia reduziu a carga de trabalho pela metade, trabalhando apenas meio período, e Stefan cobria o resto das despesas dela. Era um compromisso e mostrava o quanto eles tinham amadurecido juntos. A primeira consulta ao obstetra foi um momento que Stefan não perderia por nada no mundo. Ele cancelou reuniões importantes, reorganizou a agenda inteira e estava na sala de espera meia hora antes do horário marcado, segurando a mão de Lívia, que estava tão nervosa quanto ele. Quando ouviram os batimentos cardíacos do bebê pela primeira vez, aquele som rápido e forte ecoando na sala, ambos choraram. Stefan apertou a mão dela com tanta força que quase doeu, mas Lívia não reclamou. Ela apenas olhou para ele e viu no rosto dele uma felicidade tão pura que fez todo o sofrimento passado valer a pena. Margaret estava presente em cada passo também. Ela acompanhava Lívia em consultas quando Stefan não podia, levava ela para comprar roupas de maternidade, insistia que ela comesse direito e descansasse o suficiente. A relação entre as duas tinha se transformado em algo verdadeiramente especial, uma ligação de mãe e filha que nenhuma das duas esperava, mas ambas precisavam. Margaret contava histórias de quando Stefan era bebê, mostrava fotos antigas, ensinava Lívia sobre cuidados com recém-nascidos com uma paciência e carinho infinitos. "Você vai ser uma mãe maravilhosa", Margaret dizia sempre, e Lívia, que tinha tantas inseguranças sobre isso, começava a acreditar. Uma tarde, enquanto tomavam chá no jardim da mansão, Margaret pegou as mãos de Lívia e disse algo que a moça nunca ia esquecer. "Eu te trato como filha, não por causa do bebê que você está carregando, mas por causa de quem você é. Você trouxe meu filho de volta para a vida, o fez sorrir de novo, e agora está me dando um neto. Eu sou muito grata por você, Lívia Santos." As duas choraram juntas naquele dia, e a ligação entre elas ficou ainda mais forte. Stefan comprou todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguiu encontrar. Lívia acordava de madrugada e o encontrava lendo no tablet, fazendo anotações, preparando-se para ser o melhor pai possível. Ele conversava com a barriga dela todas as noites, contando sobre o dia dele, lendo histórias infantis, cantando canções de ninar desafinadas que faziam Lívia rir e chorar ao mesmo tempo. "Nosso filho vai achar que o pai não sabe cantar", ela brincava, mas Stefan não ligava. "Pelo menos ele vai saber que o pai tentou." Quando a barriga começou a crescer de verdade, no 4º mês, Stefan ficava horas apenas olhando para ela com uma expressão de maravilha no rosto. Ele colocava a mão na barriga, esperando sentir movimentos, e quando finalmente sentiu o primeiro chute no 5º mês, sua reação foi tão intensa que Lívia não conseguiu segurar o riso. "Ele chutou, você sentiu? Ele está aí dentro, vivo, se movendo." Stefan estava radiante, e aquela felicidade dele era contagiante. Margaret organizou um chá de bebê que foi muito mais elaborado do que Lívia imaginava. Ela convidou as amigas de Lívia, Marina e Beatriz, que ficaram completamente sem ação ao entrarem naquela mansão enorme. Convidou também algumas amigas dela, mulheres elegantes, que trataram Lívia com respeito e carinho genuínos, sem nenhum traço de preconceito. Stefan estava lá também, porque recusou ficar de fora, dizendo que aquela tradição de chá de bebê só para mulheres era antiquada. O salão estava decorado em tons de amarelo e branco, porque eles tinham decidido não saber o sexo do bebê até o nascimento, querendo manter a surpresa. Havia uma mesa enorme cheia de presentes, roupinhas minúsculas, fraldas, brinquedos. Lívia olhava para tudo aquilo e mal conseguia acreditar que era real, que aquela era a vida dela agora. Durante o chá, Margaret pediu a palavra e fez um discurso que deixou todos emocionados.
Quando conheci Lívia, eu confesso que não fui justa com ela. Eu tinha preconceitos, medos e deixei isso nublar meu julgamento. Mas essa moça aqui, ela apontou para Lívia com os olhos brilhando de lágrimas, me mostrou que família não é sobre de onde você vem ou quanto dinheiro você tem. É sobre amor, sobre caráter, sobre estar presente. Lívia é a filha que eu nunca tive, e esse bebê que está chegando é a maior bênção que nossa família podia receber. Não tinha um olho seco na sala naquele momento. Conforme a gravidez avançava, Lívia enfrentava os desafios naturais, enjoos matinais que duravam o dia inteiro no começo, dores nas costas, inchaço nos pés, noites mal dormidas. Mas Stefan estava sempre ali, massageando os pés dela quando chegava inchados, segurando o cabelo dela quando os enjoos vinham, acordando com ela no meio da noite quando o bebê chutava forte demais e ela não conseguia voltar a dormir. Ele levava ela para caminhar no parque todas as tardes, porque o médico disse que exercício leve era importante, e segurava a mão dela durante todo o percurso, conversando sobre planos para o futuro, sobre como ia ser quando o bebê nascesse. Eu quero ser o tipo de pai que está presente em tudo, ele dizia. Não quero perder nenhum momento. Primeira palavra, primeiros passos, tudo. Eu quero estar lá. E Lívia sabia que ele falava sério. Via isso na forma como ele já amava aquele bebê que nem tinha nascido ainda. No 7º mês, Stefan insistiu que ela parasse completamente de trabalhar. A barriga estava grande, ela se cansava com facilidade, e ele não queria arriscar. Dessa vez, Lívia não discutiu muito. Ela sabia que ele tinha razão, e secretamente estava aliviada de poder descansar. O quarto do bebê foi montado no apartamento de Stefan, num cômodo que ele tinha transformado especialmente para isso. Ele deixou Lívia escolher tudo, desde as cores das paredes até os móveis, querendo que ela se sentisse parte de cada decisão. Eles pintaram as paredes de um amarelo suave, montaram o berço juntos, mesmo com Lívia apenas supervisionando, enquanto Stefan fazia o trabalho pesado. Havia uma cadeira de balanço no canto, perfeita para amamentar, e prateleiras cheias de livros infantis que Stefan já estava colecionando. Nunca é cedo demais para começar a ler para ele justificava toda vez que chegava com mais livros. Lívia passava horas naquele quarto, imaginando como seria segurar o bebê nos braços, ver o rostinho dele pela primeira vez, começar essa nova fase da vida deles. Ela tinha medos, claro. Medo de não ser boa mãe suficiente, medo de não saber o que fazer quando o bebê chorasse, medo de tudo que podia dar errado. Mas sempre que esses medos tomavam conta, Stefan estava lá para acalmá-la. Nós vamos aprender juntos, ele dizia. Ninguém nasce sabendo ser pai ou mãe. O importante é que vamos fazer isso com amor, e isso já é mais do que metade do caminho. No 8º mês, Stefan praticamente se mudou para o apartamento de Lívia, recusando deixá-la sozinha mesmo por uma noite. Marina e Beatriz já tinham se mudado para dar espaço ao casal, e agora era só os dois naquele apartamento pequeno, mas cheio de amor. Stefan trabalhava de casa sempre que possível, apenas indo ao escritório quando absolutamente necessário, e mesmo assim voltava correndo, sempre com medo de perder alguma coisa importante. Margarete visitava quase todos os dias, trazendo comida que ela mesma preparava, verificando se Lívia estava comendo direito, se estava descansando o suficiente. Ela até dormiu no apartamento algumas vezes nas últimas semanas, instalando-se no sofá-cama da sala, querendo estar perto quando o trabalho de parto começasse. As 3 últimas semanas foram as mais difíceis. Lívia estava enorme, desconfortável, mal conseguia dormir por causa do tamanho da barriga e dos chutes constantes do bebê. Stefan ficava acordado com ela, fazendo companhia, trazendo água, ajustando travesseiros, fazendo tudo o que podia para aliviar o desconforto dela. Só mais um pouquinho, ele sussurrava beijando a testa dela. Logo você vai estar segurando nosso bebê, e tudo isso vai ter valido a pena. Foi numa terça-feira, 3 dias antes da data prevista para o parto, que as contrações começaram. Lívia acordou às 4 da manhã com uma dor diferente, mais intensa, mais regular. Ela cutucou Stefan, que acordou instantaneamente, os olhos arregalados. É agora? Ele perguntou, já pulando da cama. Lívia tentou sorrir apesar da dor. Acho que sim. O que se seguiu foi um caos organizado. Stefan ligou para o médico,
Ligou para a mãe, pegou a mala que estava pronta há semanas, ajudou Lívia a se vestir com mãos trêmulas de nervosismo. Margarete chegou em tempo recorde, entrando no carro com eles, segurando a mão de Lívia no banco de trás, enquanto Stefan dirigia com cuidado, mas rapidamente para o hospital. Você vai ficar bem, querida, Margarete dizia, mas Lívia via que a mulher estava tão nervosa quanto ela. No hospital, tudo aconteceu rápido. Lívia foi levada para a sala de parto. Stefan ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela, limpando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento. Você é tão forte, ele dizia. Você consegue. Eu estou aqui, não vou sair do seu lado. E ele não saiu. Mesmo quando o trabalho de parto se estendeu por horas, mesmo quando Lívia gritava de dor e apertava a mão dele com tanta força que quase quebrava os ossos, ele ficou ali, sendo a âncora dela, sendo a força que ela precisava. E quando finalmente, depois de 8 horas intensas, o choro do bebê ecoou pela sala, Stefan chorou junto, lágrimas de pura alegria escorrendo pelo rosto enquanto via seu filho pela primeira vez. O médico levantou o bebê para que eles pudessem ver, e a voz dele veio carregada de emoção. É uma menina linda e saudável. Stefan olhou para aquela criaturinha minúscula, toda vermelha e chorando alto, e sentiu o coração explodir de amor. Uma menina, ele repetiu, a voz quebrada. Lívia, nós temos uma filha. Lívia estava exausta, o corpo doendo inteiro, mas quando colocaram aquele bebezinho no peito dela, tudo mais deixou de importar. Ela olhou para aquele rostinho amassado, para os olhinhos fechados, para as mãozinhas minúsculas que se agarravam ao ar, e sentiu um amor tão intenso que quase doía. Oi, minha princesa, ela sussurrou, as lágrimas caindo livremente. A mamãe te ama tanto. Stefan estava ao lado delas, tocando com cuidado o bracinho da filha, como se tivesse medo de quebrar algo tão pequeno e perfeito. Ela é perfeita, ele disse maravilhado. Olha o tamanho dos pezinhos dela, Lívia. Ela é tão pequenininha. A enfermeira sorriu para eles. Ela nasceu com 3 quilos e 200 gramas, 50 centímetros. Muito saudável. Depois de alguns minutos, pediram para levar o bebê para fazer os procedimentos de rotina, e Stefan foi junto, recusando-se separar da filha nem por um segundo. Margarete estava na sala de espera, andando de um lado para o outro, quando Stefan apareceu com a bebê embrulhada nos braços. Ela olhou para o filho, depois para o bebê, e as lágrimas começaram a cair. É uma menina? Ela perguntou, a voz tremendo. Stefan acenou, os próprios olhos marejados de novo. Mãe, essa é sua neta. Quer segurar? Margarete estendeu os braços com cuidado, e quando Stefan colocou a bebê neles, ela soluçou. Oh, meu Deus, ela é perfeita. Bem-vinda ao mundo, minha netinha linda. Ela ficou olhando para aquele rostinho por longos minutos, memorizando cada detalhe, cada traço. Ela tem os olhos do seu pai, Margarete disse para Stefan, referindo-se ao marido que tinha perdido. E olha esse narizinho, é igualzinho ao seu quando você nasceu. Stefan abraçou a mãe por trás, os dois olhando para a bebê com uma ternura infinita. Vocês já escolheram o nome? Margarete perguntou. Stefan sorriu. Helena. Decidimos semana passada. Helena Santos Rodrigues. Margarete aprovou com um aceno, beijando a testa da netinha. Helena, é lindo. Bem-vinda à família, Helena. Os primeiros dias em casa foram um turbilhão de emoções e aprendizado. Stefan tinha tirado um mês inteiro de licença, recusando deixar Lívia e Helena sozinhas nem por um segundo. Ele acordava em todas as mamadas da madrugada, trocava fraldas, ninava a bebê quando ela chorava. Aprendia junto com Lívia o ritmo de ser pai. Margarete praticamente se mudou para o apartamento, dormindo no quarto de hóspedes que Stefan tinha preparado, ajudando em tudo que podia. Ela ensinava Lívia sobre amamentação, sobre como dar banho sem ter medo de machucar, sobre como interpretar cada tipo de choro. Esse é choro de fome, ela dizia. Esse é de cólica. Você vai aprender a diferenciar logo. E Lívia aprendia, cada dia ficando mais confiante, mais segura no papel de mãe. Stefan era um pai completamente apaixonado. Ele segurava Helena por horas, apenas olhando para ela dormir, maravilhado com cada pequeno movimento, cada expressão que passava pelo rostinho dela. Ela sorriu para mim.
ele dizia emocionado, mesmo quando Margaret explicava que eram gases. Não, ela realmente sorriu. Ela me conhece. Lívia observava Stefan com a filha e sentia o coração transbordar. Ele era exatamente o pai que tinha prometido ser. Presente, atencioso, completamente dedicado. Ele cantava para Helena as mesmas músicas desafinadas que cantava quando ela ainda estava na barriga, e a bebê parecia se acalmar com a voz dele. Às 3 da manhã, quando Helena acordava chorando, Stefan era sempre o primeiro a pular da cama. Fica deitada, eu cuido, ele dizia para Lívia. Você precisa descansar. Ele pegava a filha no colo, caminhava pelo apartamento cantarolando baixinho e geralmente acabava adormecendo na cadeira de balanço do quarto, com Helena dormindo no peito dele. Lívia acordava e os encontrava assim, pai e filha, dormindo juntos, e tirava fotos daqueles momentos preciosos. Uma tarde, enquanto Margaret estava na cozinha preparando o almoço e Helena dormia tranquila no berço, Stefan e Lívia se sentaram no sofá pela primeira vez em dias para conversar de verdade. Você está feliz? Stefan perguntou, puxando ela para mais perto. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele, um sorriso cansado, mas genuíno no rosto. Mais do que eu achei que podia ser. Tem horas que eu ainda não acredito que tudo isso é real. Stefan beijou o topo da cabeça dela. Eu penso sobre tudo o que aconteceu, sobre como começamos, sobre todas as mentiras e verdades. E sabe o que eu acho? Que valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, valeu a pena para chegarmos aqui. Lívia virou para olhar para ele, os olhos brilhando. Você realmente perdoou tudo? Não tem dias que você pensa sobre as mentiras e fica com raiva de novo? Stefan pensou por um momento antes de responder. Eu não esqueço. Seria impossível esquecer. Mas perdoar? Sim, eu perdoei completamente. Porque você me deu a coisa mais preciosa do mundo, e não estou falando só da Helena. Você me deu a chance de amar de verdade, sem pretensões, sem máscaras. E agora temos uma família linda construída sobre verdade. Margaret apareceu na porta da sala, os olhos marejados de ouvir aquela conversa. Vocês dois me fazem acreditar no amor de novo, ela disse, limpando as lágrimas. Depois que perdi meu marido, eu achei que nunca mais ia haver amor verdadeiro. Mas vocês me provaram que errei. O amor de vocês é real, é forte e vai durar para sempre. Os três se abraçaram ali, uma família unida por laços mais fortes que sangue. Laços de amor, perdão e escolha. Os meses seguintes foram de adaptação e descobertas. Helena crescia rápido, cada dia trazendo algo novo. O primeiro sorriso de verdade que fez Stefan chorar de emoção. A primeira vez que ela segurou o dedo do pai com força. A primeira risada. Um som tão puro e alegre que todos pararam para ouvir. Stefan documentava tudo. Tirava 1000 fotos por dia. Fazia vídeos intermináveis. Eu não quero esquecer nenhum momento, ele justificava. Lívia tinha voltado ao trabalho meio período, mas apenas porque Stefan insistiu que ela precisava manter sua independência, algo que era importante para ela. Margaret cuidava de Helena durante essas horas, e a ligação entre avó e neta crescia a cada dia. Foi numa tarde de sábado, 6 meses depois do nascimento de Helena, que Stefan levou Lívia e a bebê de volta ao mirante, onde tudo tinha mudado. O mesmo lugar onde ele tinha dito que estava se apaixonando, onde tinham se beijado pela primeira vez, onde ela tinha confessado a verdade. Eles ficaram ali, Helena dormindo tranquila no carrinho, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Você lembra da primeira vez que viemos aqui? Stefan perguntou. Lívia sorriu, as lembranças voltando claras. Como eu poderia esquecer? Foi quando você disse que estava se apaixonando por mim. Eu quase contei a verdade naquele dia. Stefan pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu não mudaria nada, sabe? Nem as mentiras, nem a dor, nada. Porque tudo nos trouxe até aqui, até esse momento. Nós três, uma família. Ele se virou para ela, tirando uma pequena caixa do bolso. Lívia arregalou os olhos. Stefan, o que é isso? Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante delicado. Lívia Santos, você quer se casar comigo? De verdade, dessa vez sem mentiras, sem medos, só nós dois e nossa filha construindo uma vida juntos? Lívia estava chorando, as mãos tremendo, enquanto estendia a mão esquerda. Sim, sim, 1000 vezes sim. Stefan colocou o anel no dedo dela e a beijou.
Um beijo cheio de promessas e amor verdadeiro. Helena escolheu aquele momento para acordar e começar a choramingar. E os dois riram, separando-se para pegar a filha. Até ela aprovou. Stefan brincou, pegando Helena no colo. Ali, naquele mirante, sob as estrelas, com a cidade aos pés deles, Stefan, Lívia e Helena eram a prova viva de que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais improváveis, pode sobreviver às maiores tempestades e pode criar algo mais lindo do que qualquer mentira poderia ter construído. Muito tempo tinha passado desde aquela noite no hotel, quando uma garçoneta vestiu um vestido emprestado e fingiu ser quem não era. Lívia olhava para trás e via uma garota assustada, desesperada para ser vista, para ser valorizada. Mas ela não era mais aquela garota. Ela era uma mulher, uma mãe, uma noiva, alguém que tinha cometido erros, mas teve coragem de corrigi-los. Ela tinha encontrado não só um amor, mas uma família inteira que a aceitava completamente, não apesar de suas falhas, mas incluindo elas. Porque no final ninguém é perfeito, e as famílias mais verdadeiras são aquelas construídas sobre perdão, compreensão e amor incondicional. Stefan olhou para Lívia segurando Helena e soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era na empresa, não era no dinheiro, não era em nenhuma conquista profissional. Era ali, naquele pequeno círculo de amor, com a mulher que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo e a filha, que representava tudo que eles podiam ser juntos. E Margaret, observando os dois com a neta nos braços, sentia uma gratidão profunda. Gratidão por ter dado uma chance para Lívia, por ter visto além das aparências, por ter aberto seu coração para ganhar não só uma nora, mas uma filha e uma família completa de novo. A história deles prova que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com contas bancárias e sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. E assim termina a história de Lívia e Stefan, uma história que nos ensina que todos merecemos uma segunda chance, que o perdão é mais poderoso que o ressentimento e que o amor verdadeiro vê além das aparências e das circunstâncias. Lívia cometeu um erro grande ao mentir, mas teve a coragem de assumir a verdade e lutar pelo que era certo. Stefan escolheu o perdão em vez da amargura e foi recompensado com uma família linda. E Margaret nos mostrou que nunca é tarde para mudar nossos preconceitos e abrir nosso coração para o amor. Que essa história inspire você a ser mais compreensivo com os erros dos outros, a dar segundas chances quando elas são merecidas e a acreditar que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Que você tenha a coragem de Lívia para admitir quando está errado, a generosidade de Stefan para perdoar e a sabedoria de Margaret para ver o que realmente importa. Se você gostou dessa história, deixa aquele like para me ajudar a continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E comenta aqui embaixo me contando. Você teria dado uma segunda chance para alguém que mentiu assim? Ou você acha que algumas mentiras não têm perdão? Quero muito saber sua opinião. E não esquece de compartilhar essa história com aquela pessoa que precisa ouvir sobre perdão e segundas chances. Que Deus abençoe você e sua família, que o amor verdadeiro encontre seu caminho até você e que você nunca desista de acreditar que todo mundo merece uma chance de recomeçar. Até a próxima história, família. Fiquem com Deus.